Oi. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem? Estão nos ouvindo? Boa noite, todo mundo. Obrigada por Olá. Não, aparecerem. não vai demorar, já estamos começando, Marcele. Estamos aguardando mais algumas pessoas. É isso. Só enquanto todo mundo Oi, chega. Luiz, boa noite. Boa noite, Marcele, Luiz, Gisele, Miriam, Miriam! Que surpresa! Gisele. Legal, muito bom. Então vamos lá, pessoal. Se tem mais alguém faltando aí que você conhece, Uhum. mais alguém que tá sobrando, alguém que você ainda não convidou, chama seu vizinho, sua vizinha, seus parentes, seus amigos. Bem, ela é a Carolina, a Carol, e eu sou a Célia. Prazer, verdade, né? Não nos Pois apresentamos para é. quem ainda não nos conhecia. Francisca, olá, querida. Oi, Vitor, tudo bem? A Célia é uma empreendedora de marca maior, tem muitos anos de experiência. Flávia, tudo bem? Para quem ainda não conhece, ela é diretora da Acerta Mais, ela fundou a Acerta Mais há mais de 13 anos, né? Sim, sim. É minha mãe. Ela é minha filha. Bom, e aí a gente pensando, né, em toda essa necessidade que muita gente está trazendo para a gente, né? Ai, como é que eu faço durante a crise? Tô sem esperança, e a parte financeira, e não que esses não sejam problemas que nós mesmas também. Sim, estamos enfrentando da mesma forma como qualquer outro brasileiro, né? Exatamente, mas com um pouquinho dessa experiência, né, que vamos colocar aqui esse vídeo grande para ficar melhor, né, agora é só no comecinho. Sim. Agora sim. Então, com essa experiência de negócios, de empreendedorismo, eu mesma já criei algumas empresas que foram até um certo ponto, depois se transformaram em outras coisas. A Célia também já se reinventou muitas vezes como empreendedora, então isso é uma coisa que a gente se acostuma a fazer, né? Depois de um tempo. Só para vocês terem uma visão, a gente teve uma oportunidade de morar muitos anos fora do Brasil, mas muitos anos mesmo, e vivemos em diversos países. Então, toda essa experiência que nós recolhemos fora, a gente quer trocar um pouquinho, tudo bem, Antônia? Oi, Antônia, tudo bem? A gente quer trocar um pouquinho com vocês e trocar mesmo, né? Porque esse momento agora é um momento único que nós estamos vivendo. Então, para a gente não... Parecem irmãs? Ah, que isso! Obrigada, Francisca. Sempre falaram isso. Que ela tem uma armadura, né? Então, mas voltando agora, vamos começar então uma pauta e aí a gente vai ouvindo, vai tentando ver aí o que vocês estão colocando pelo chat para dar um panorama assim dessa nossa enquete. Acho que seria legal, né, Carol, a gente passar. Essa enquete, infelizmente, aqui nesse formato, ela não deixa você escolher várias opções, né? No formato que eu havia enviado por e-mail para vocês, você podia selecionar quantas você quisesse. Mas vamos lá, então. Mas vale a pena você fazer no e-mail depois, vale a pena viu? Você fazer porque é um e-mail. ato de conhecimento mesmo, né? De autoconhecimento e é muito legal a gente saber. Então, algumas pessoas aqui entre nós estão aqui com a motivação de montar sua própria empresa. Isso é muito legal, isso é muito interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sim. Algumas pessoas também querem uma renda extra. Sua motivação principal de participar é essa. Como que eu posso montar um negocinho aí ao lado do meu emprego que eu já tenho, das minhas atividades diárias que eu já tenho, para ter uma rendinha extra. Outras pessoas, várias pessoas, né, a grande maioria, quer saber mais sobre o assunto em geral. Isso também é muito legal. Ficamos contentes com o interesse, claro, a curiosidade. Algumas pessoas estão buscando um novo emprego, legal. Também a gente vai falar sobre isso aqui, também é um lugar certo. Quero saber como ganhar dinheiro apesar da crise. Legal. Sim, acho que todos nós, né, nós estamos precisando disso. E também, que mais que nós temos aqui? Também temos opções, a opção de pessoas que estão atualmente sem fonte de renda, estão buscando essa opção. Ótimo, super legal. Vejo aí que mais alguém chegou na sala, já a gente dá o nosso olá. Precisando de motivação, isso é importantíssimo, né? Sem isso a gente não vai fazer nada, não vai resolver nada. Exatamente. Outras pessoas acharam útil o tema, porque não, atual.
E é isso, essas são sim, as principais motivações. Respostas. Então vamos lá, vou fechar essa enquete, depois a gente pode voltar para ela, tem uma segunda parte também. Boa noite, Maria do Socorro. Boa noite, quem está chegando ainda, maravilhoso, perfeito. Então, vamos lá, deixa eu ligar aqui a nossa apresentação de novo. Então, é isso. Ótimo. Quer começar, Célia? Bem, esse foi um ato que nós pensamos em termos do que se chama hoje na empresa de responsabilidade social. Então, todas as empresas deveriam estar olhando desse ponto de vista. Na medida em que ela está dentro de uma comunidade, dentro de um bairro, de uma cidade, de um município, como é o nosso caso, é importante que essa empresa desenvolva a si própria, mas não a si própria nem somente aos seus colaboradores, aos seus funcionários, nem só aos seus clientes, mas à comunidade como um todo. Por isso, esse é um ato gratuito, é um ato de voluntariedade da gente, que a gente possa fazer essa colaboração com todos. Então, o que nós vimos assim em termos de potencial? Essa necessidade que cada um tem de se reinventar, principalmente num momento como esse. Qual seria o potencial de desenvolvimento de uma nova carreira, de uma empresa, de mudança de emprego, de uma renda extra? Como que a gente pode tirar? De onde nós podemos tirar fontes nesse sentido? Como é que nós vamos renovar as nossas esperanças, né? E aí, um ato desse também, onde nós temos um grupo de pessoas imbuídos em buscar novas respostas, pode ser bastante valioso. E, além disso, como que seria um plano de ação para o sucesso? Qual que seria o segredo? O que as pessoas de sucesso fazem que eu também posso passar a fazer e, portanto, passar a ter sucesso? Então, é por isso que a gente está aqui junto, nós vamos reunir isso. A Carol é formada em psicologia, ela se trabalhou bastante, esse é o nosso como, né? Como é que nós vamos fazer? Ela se trabalhou bastante, então ela vem trazer um pouco dessa contribuição e depois eu entro mais com a parte real dos negócios, tá? Então, vamos começar agora e é justamente isso, sim, né, Carol? Então, como vocês podem ver aí na barrinha de cima, na barrinha preta, eu vou começar com uma pequena introdução, só para vocês terem uma ideia de por onde que a gente vai caminhar durante esse webinar, né? É um tema extenso, nós preparamos muito conteúdo para hoje à noite, apresentado da forma mais compacta e didática, fácil de digerir possível. E então, nós dividimos em duas partes o conteúdo. A primeira é a parte que, como a Célia disse, eu vou começar introduzindo essa parte, que é a análise da situação atual. Vamos dizer assim que é a parte psicológica, né? De tudo que tem a ver com a crise, com as nossas reações, com como a gente se sente. Na segunda parte, a Célia, com toda a experiência dela de muitos anos, de décadas de empreendedorismo, você velhinha, vai trazer pra gente 5, obviamente tem muito mais do que só isso, né? Isso é só assim, o principal é início, o coraçãozinho ali de todo esse tema, mas é o ponto que toca das 5 estratégias mais importantes para você conseguir, apesar dessa crise, ter sucesso financeiro e começando hoje mesmo, né? Chat. Não, o chat está tranquilo por enquanto. Tá. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, qualquer coisa, vai deixando aí no chat, que de vez em quando a gente dá uma olhadinha e vai acompanhando, exatamente. Então é isso, gente. Em primeiro lugar, por isso que nós começamos com essa pequena enquete, qual é a minha expectativa, qual é a sua expectativa e qual é a sua expectativa para hoje à noite? O que você espera, quem você espera ser, que mentalidade você espera ter, terminando esse webinar. Então, se vocês quiserem deixar aí no comentário para a gente ter uma ideia do que você está esperando aprender, ver, que experiências que você está esperando ter hoje à noite. Você tem 3 possibilidades. Você pode colocar para todo mundo ler, você pode colocar somente no privado e você pode escrever num pedacinho de papel aí, porque alguns desses guias vão te ajudar a chegar nesse objetivo. Né? Por exemplo, eu vou começar com a minha expectativa. A minha expectativa é que eu consiga colaborar com vocês de alguma maneira, da mesma forma que preparar isso tudo para vocês colaborou conosco, porque a gente passou e avaliou
também o nosso papel, o que nós precisamos, para onde vamos. Então, fazer isso para vocês nos ajudou demais a entender quem nós somos e onde estamos e para onde queremos caminhar. Então, é isso que eu espero como expectativa, que vocês possam ter essa mesma vivência que nós tivemos no momento do preparo desse material, né? Qual é a sua expectativa, Carol? A minha expectativa é que, em primeiro lugar, eu acabei de ver, né? A gente consegue ver aqui na nossa salinha que cada vez mais pessoas consigam participar. A nossa motivação principal é criar essa sensação de comunidade que foi um pouco interrompida com essa questão da quarentena, dos medos, etc., que aparecem nesse momento de crise, né, mundial. Então, a minha meta principal, a minha expectativa é que a gente consiga criar um diálogo, uma discussão, onde a gente pode ter, se sentir à vontade, né, para trocar, para fazer perguntas, para questionar, para expor alguma necessidade ou questionamento mesmo. Então, essa é a minha expectativa, criar um ambiente legal, interessante e rico, e que vocês, assistindo, possam sair satisfeitos e com uma nova esperança e novas ferramentas para conseguir atuar da forma como você deseja na sua situação financeira e profissional, pessoal, principalmente. Então, coloca aí pra gente. Alguém tem alguma expectativa que vocês queiram compartilhar? Disse legal, né? Samuel tá animado. Que bom, Samuel. Tá animado. Força. Então tá. Então, vamos lá. Talvez seja uma coisa particular, a gente vai respeitar e nós vamos tocando. Mas, pelo menos, coloca no seu caderno, anota aí em alguma folhinha de papel, porque isso pode te ajudar e te ajudar bastante, tá? Vamos lá, então. Muito bem. Então, você esperava, a sua expectativa, como a gente vem conversando, foi frustrada de alguma maneira. Então, aquilo que você esperava que fosse acontecer é muito diferente daquilo que acontece. Isso te causa um choque, né? Então, uma crise pode ser muitas coisas, né? Não é só a crise do Covid. O que pode ser uma crise? Pode ser você se comparar com outros e perceber que você não tá tão bem quanto os outros, quanto você gostaria. Então, isso pode te causar uma crise pessoal, de imagem pessoal. Depois a gente vai ver por que isso nem sempre é uma coisa ruim, né? Então, o que mais pode ser uma crise? Pode ser uma ideia que não funcionou, uma ideia quebrada, pode causar uma crise. Pode ser uma falha, um erro, pode ser que você não passou. Nós temos alguns estudantes participando hoje, pode ser que você não passou num exame. A sua expectativa era passar, mas você acabou falhando. Então, isso pode causar uma crise. Será que eu não sou capaz? Um questionamento pessoal. Que mais pode ser uma crise? Um relacionamento que não funcionou, uma separação, uma amizade que quebrou, uma grande decepção pessoal com alguém. Pode ser que você se decepcionou com o mundo, com o universo, enfim. Com você mesmo. Com você mesmo, que é o pior de tudo. Pode ser uma crise emocional, né? Então, isso também é considerado uma crise. Pode ser uma crise de autoimagem. Engordei alguns quilos. Puxa, quem sou eu agora? Não caibo mais nas minhas roupas direito. Não me vejo do jeito que eu gostaria. Tô velhinha. Cortei o cabelo curto demais. Ou seja, pode ser uma crise de autoimagem. Pode ser uma crise profissional, fui demitido do meu trabalho, fecharam a empresa onde eu trabalhava, isso é um tema... Gisele quer mudar de cargo, né? Muito atual. Normalmente, essas crises promovem uma motivação da gente mudar outras coisas nas nossas vidas também. Vamos ver aqui. Que legal, Jéssica. Expectativa da Jéssica é que ela consiga desenvolver melhor esse trabalho e essa renda extra, consiga ajudá-la a que ela consiga ver seu lucro mesmo que demore. Boa, Jéssica. Isso vai ser muito relevante lá na frente quando a gente vê com a Célia a parte da persistência, né, Célia? Francisca também compartilhou com a gente aqui. Ela espera aprender coisas novas e ter mais esperança que tudo isso vai passar e que coisas boas venham aí pela frente. Se Deus quiser, vem. Com certeza, tudo passa. Temos tudo que trabalhar um pouquinho, mas vai.
Tudo é passageiro. Muito legal, gente. Vão deixando aí seus comentários, que eles são muito relevantes e valiosos para a gente, né? Para o grupo inteiro. Que mais que pode ser uma crise? Uma crise financeira. Também tem muita gente atualmente passando por isso, por essa crise financeira, né? Uma crise financeira não precisa nem ser real, pode ser só o medo da crise que possa vir. Isso pode causar uma crise. Que mais? Uma crise de saúde, que também atualmente é um tema totalmente relevante. Tá aí o bonequinho com a máscara, né? Enfim, pode ser uma crise, pode ser uma situação que envolva múltiplos motivos para uma pessoa entrar em crise. Uma grande frustração de planos, de ideias, de expectativas, né? Então, tudo isso pode causar uma crise. O importante da gente só ver, né, ter uma imagenzinha aí, uma ilustração desses possíveis cenários de crise, é para a gente poder identificar onde que nós estamos, onde que cada um está, onde você está. Reflita com você mesmo agora. Qual é a sua maior, vamos dizer, crise no momento? O que é uma grande frustração para você no momento? Isso é muito importante, e lá para frente a gente vai ver que isso vai te servir de combustível, essa grande frustração. Claro que nós vamos ver agora que tem algumas fases envolvidas nisso, no processamento disso, mas isso vai te servir de combustível lá na frente. Então, é uma coisa negativa no momento que você está passando por ela, mas com grande potencial para te ajudar a se transformar pessoalmente. Sim. A Diana quer aqui aprender da aula online, muito legal. Miriam chegou agora. Miriam, não tem problema. Tá ótimo, gente. Então, reflita para você mesmo. Eu vou colocar aqui as imagenzinhas que são ilustrações de possíveis crises pessoais. E você pensa com você mesmo agora. Quem quiser compartilhar, sinta-se à vontade, não precisa. Que tipos de crise, deixa eu sair aqui do caminho, que possivelmente você está passando agora. Vamos ver onde é que eu posso ir para sair do caminho aqui. Sair do caminho. Então é isso, gente. Muito importante a gente saber o ponto de partida, onde que nós estamos agora. Por isso que eu coloquei a imagenzinha do mapa ali, né? Porque você só consegue usar um mapa para te guiar, para você ir de A a B, se você sabe de onde você está partindo, né? Então, essa consciência, essa reflexão é muito importante. Então, o que são reações normais a uma crise? Também é importante a gente saber. Que eu não tô ficando louca, que a pessoa que tá na minha casa, morando comigo, meu familiar, meu amigo, meu parente, que seja, meu chefe, não tá ficando louco. É tudo normal, faz parte de reações humanas a uma crise. Né, Célia? Tem algo a dizer? Não, eu estou aqui acompanhando, estou vendo aqui onde é que estão os meus pontos de crise também. Estou fazendo essa análise internamente, né? Que eu acho que é importante. Sim. Até você respirou profundo aqui, isso é parte de você perceber o que está acontecendo no momento com você, né? Nem sempre é tão fácil a gente reconhecer onde a gente está. Então, uma crise provoca um estado de choque, em primeiro lugar. É isso que acontece, é um choque no sistema. Uma das reações que seres humanos podem ter é um estado de congelamento. Você fica paralisado, não sabe nem o que pensar, nem o que sentir, nem para onde ir. É como se você tivesse offline, como se você tivesse travado, com a luz apagada, você não nem sente nada, nem reage, não faz nada. Isso é uma reação muito comum a uma situação de crise e um estado de choque. Outra reação normal a um estado de choque, a uma crise, é você, de repente, cair numa posição, numa situação, como se você fosse vítima da situação. É muito comum a gente se sentir vítima do que está acontecendo, é normal. Não é algo que a gente deve permanecer ali, porque como a gente consegue ver nessas imagens, deixa eu aumentar aqui de novo um pouquinho, essas são posições paralisantes, onde a pessoa não está conseguindo se mover adiante, ela não está conseguindo fazer nada para melhorar a situação dela, ela está
paralisada ou achando que ela não pode fazer nada e que ela depende de uma outra pessoa ou de outra circunstância externa para conseguir atuar. Por isso que tem o bonequinho que está implorando para uma outra pessoa, como se fosse uma criança. É como se a gente revertesse para um estado de criancinha. Não sei fazer nada, por favor me ajudem, façam algo por mim. Então, essa é uma reação normal. Outra reação normal é o que é sair correndo. E sair correndo pode significar muitas coisas. É a fuga, como a Célia acabou de falar. O que pode ser sair correndo na minha realidade? Ao invés de eu sentar e buscar um emprego, por exemplo, para quem está ali buscando emprego, eu posso ir lá, me distrair e assistir um Netflix no lugar. Isso é uma fuga. Eu posso, ao invés de sentar e montar o meu plano, a empresa que eu quero montar, eu posso resolver que eu vou cozinhar um banquete inteiro primeiro e vou comer tudo que está na minha geladeira primeiro. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso usar drogas, eu posso ir para a gandaia, para festa, mesmo de quarentena. Eu posso fazer muitas coisas para fugir da minha realidade, me distrair e não me deparar com o que está acontecendo, com qual é o meu mapa, o meu posicionamento no mapa e para onde eu quero ir. Então, essa também é uma reação normal. Boa noite, Oi, Kélia. Tudo bom? Então, que mais? Ou eu posso lutar. Eu posso olhar, como a gente pode ver o bonequinho ali da extrema direita, ele tá olhando para outra direção e ele tá lutando contra esses próprios impulsos internos dele de manter ele preso numa situação. E ele tá lutando contra essas próprias dificuldades que estão dentro dele, né, ou dela, e vai fazer algo. Essa é uma pessoa que está reagindo de uma forma ativa. Muito bem. Então, como você está reagindo? Sempre importante esse momento de reflexão, que é onde a gente aprende, é onde a gente consegue mudar o que está acontecendo. Olá, Maria. Samuel, essa parte da fuga, que é mais difícil ter disciplina e focar no objetivo, com certeza. Perfeito, Samuel. Excelente reflexão. O que vocês acham, pessoal? Vocês se depararam aí com... Vocês se reconheceram? E alguns dos mecanismos, em vários deles, são todos normais. Todos são nossos, né? Todos Sim. Nós temos. E todos nós temos esses, todos em diferentes momentos. Então, é importante a gente perceber o que a gente está fazendo, criar essa consciência para conseguir mudar essas coisas, senão a gente fica preso numa situação não favorável, desagradável, perdendo tempo, né? Muitas vezes. Eu acho importante colocar que essas coisas que a Carol está colocando, elas vão estar diretamente linkadas à questão do emprego, da empregabilidade, ou do empreendedorismo. Se a gente não tem um entendimento dos nossos mecanismos nesse momento, fica muito complexo você avançar para o próximo e acaba virando um ciclo vicioso. Exatamente. E o Cícero também se reconheceu. Ótimo. E isso que a gente está falando aqui, tá certo que hoje o foco principal é Sim. a saúde financeira, o sucesso financeiro. Claro. Mas começa ali... começa já nos estudos, é a mesma coisa, para quem está estudando, e nós sabemos, temos alguns alunos nossos aí assistindo e participando também, é a mesma coisa, esses mecanismos que sabotam, né, o nosso progresso, o nosso sucesso, são iguais para qualquer área. Olha que bacana, a Kelly acabou de escrever à medida que você estava falando sobre essa questão da sabotagem, da autossabotagem, né? Ó, Jéssica também, sim, me vi, me reconheci, e o importante nesse reconhecimento não é a gente sentir até vergonha disso, mas é a gente entender que a gente está nesse processo, né? Exatamente, exatamente. Muito bem. Fica aí a imagenzinha, quem quiser tirar um print com o celular ou com o computador, de onde quer que você esteja assistindo, você pode guardar essa imagenzinha para você se lembrar, se você entrar aí num desespero ou... Em qualquer uma das fases. Qualquer uma das fases faz parte da experiência humana. O importante é a gente ter consciência do que está acontecendo, para a gente conseguir mudar essa situação quando a gente quiser. Então é isso. Também isso serve para a gente refletir não só de nós mesmos, mas também dos outros. Como que os outros estão reagindo. De repente a gente acha que alguém tá louco, tá reagindo. Sei lá, eu tô aqui lutando e fulano lá tá assistindo Netflix. E aparentemente não tá fazendo nada, mas talvez ele não esteja conseguindo lidar com a situação. Talvez esteja demais essa situação. E isso são mecanismos de defesa.
Todos esses são mecanismos de defesa. Então, se alguém está entrando no mecanismo de defesa, porque essa pessoa não está, com a consciência do que está acontecendo com ela mesma e não está sabendo como lidar com aquilo. Então, agora nós vamos passar para a próxima fase, que é como lidar com isso, né? Exatamente. Faz parte do nosso processo, esses mecanismos de defesa fazem parte do nosso processo de aceitação de uma grande mudança, daquela grande frustração, do estado de choque provocado por uma crise, seja ela de qual tipo for, né? Então, o que é esse processo de aceitação? Eu devo esperar de mim mesmo que eu, na hora que aconteça uma coisa chocante, uma grande frustração nos meus planos de vida, que na hora eu já esteja ok e normal? Não, também não é normal. Então, é um processo. Tem um começo, meio e fim. Não é uma coisa permanente para sempre. É um movimento, é uma coisa que começa e termina. Então, tem 5 fases principais que foram identificadas no processo da aceitação, principalmente na área da psicologia. Então, temos aí uma linha do tempo, 1, 2, 3, 4 e 5, para a gente já sentir que é um movimento, né? Então, em primeiro lugar, acontece a crise, acontece a grande frustração. No nosso caso atual, vem a crise do Covid, todo mundo de quarentena, bum, ninguém esperava isso. A gente estava vendo isso acontecer na Europa, nas notícias, tudo, mas de repente chegou até o Brasil, e aí muda tudo, né? Vem a crise, para muita gente vem a crise profissional, crise financeira, crise de saúde, crise de relacionamento, muita gente aí em casa, de repente todo mundo junto, aí começa a não dar mais certo, né? Crise de tudo que é lado, de todos os tipos. Primeira coisa que pode acontecer, e essas fases não são fixas, né? Elas têm duração variada de pessoa para pessoa. E desculpa, não só de pessoa para pessoa, mas também de motivo por motivo. Quer dizer, cada área você pode agir diferente, cada área da sua vida você pode agir de maneira diferente. Não, lá, a Giza prefere lutar, eu também. Olha aí, Kélia, muita gente se coloca na posição da zona de conforto, de estar em uma situação que lhe dá uma situação segura e tem medo de arriscar e buscar outra situação. Exatamente. Com certeza, tem tudo a ver com esse modelo. Uma falsa sensação de segurança, né? Como a gente viu agora. A Giza prefere lutar. Ótimo, então o seu mecanismo de defesa é ir à luta. A Kélia também fala, temos que ter metas, objetivos, traçar estratégias para alcançar os sonhos. Perfeito. Com certeza isso a gente vai ver lá com a Célia já daqui a pouquinho. Muito bem. Então, a primeira reação, a primeira fase no caminho até a aceitação de uma nova situação é a gente negar, falar, não, isso não está acontecendo. Aqui no Brasil não vai ser assim, a minha empresa é muito boa, eu não vou perder meu emprego, o que seja, né? Não vou ficar doente, nada disso. Não vou ficar doente. A negação. A negação, isso não existe, é fingir que não existe. Continuar fazendo tudo igual a antes e fingir que nada está acontecendo de diferente. É um mecanismo de defesa. A segunda fase, depois que eu falo, não, nada tá acontecendo, quando eu começo a me tocar que sim, tem uma mudança, sim, tem uma interrupção naquilo, no status quo, na normalidade que eu vinha vivendo, eu posso passar por uma fase de raiva, indignada, não me conformo, isso é um absurdo. Esse governo. É o governo, é os outros. Eu vou no supermercado, o que esses outros estão fazendo aqui? Eu estou indo no supermercado, por que os outros também estão aqui? Devia todo mundo fazer isso ou aquilo? E, bom, raiva. Também é parte do processo de aceitação de uma crise que está ocorrendo, ou que ocorreu. Da terceira fase, é implorar, barganhar, negociar. É a fase da negociação. Eu daria de tudo para voltar a ter o que eu tinha, a minha vida como ela era antes. Você negociar no seu emprego. Tudo bem, então eu trabalho menos horas, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. É negociação, mas ainda não é aceitação. É você estar barganhando, pedindo a Deus, pedindo ao universo, pedindo. Percebe que tem um pouquinho a ver com aquela fase
da posição de vítima, que também é um mecanismo de defesa. Então aqui eu não estou aceitando que as coisas mudaram, eu estou implorando para que as coisas voltem a ser do jeito que elas eram. E aí é essa hora que a gente esquece tudo que tinha de ruim, né? A gente esquece tudo que tinha. Idealização total do que era antes. Era perfeito antes. Então é isso. Aí depois que eu fiz isso suficientemente e percebo que nada volta a ser do jeito que era, então eu caio numa tristeza. Mas mesmo que a gente pense, a tristeza é pior ainda, na verdade não. Na verdade é uma boa coisa quando eu passo para esse estágio, para essa fase da tristeza, porque é o comecinho da verdadeira aceitação. É um olhar para dentro, é eu ficar mais introspectivo, refletindo sobre as coisas, analisando. É um momento onde eu tô quietinho, olhando para dentro. Tá vendo que o bonequinho tá olhando para dentro? Ele tá mais abaixadinho, ele tá quietinho. Ele não tá gastando muita energia. E é nesse momento que começa aquela mágicazinha interna acontecer, que eu começo a me recuperar e a aceitar o que aconteceu. E quando eu aceito o que aconteceu, isso não significa que eu estou de acordo, que eu acho bom o que aconteceu. Simplesmente significa que eu reconheço que essa crise aconteceu, que essa mudança, essa frustração do que eu esperava aconteceu de fato. Eu não estou lutando contra o fato de que aquilo é realidade. E eu estou com uma atitude de que, ok, é o que é, não sei exatamente o que vai acontecer, mas vamos olhar para frente. Vamos continuar. E é aqui que eu começo realmente o meu processo de transformação pessoal. Então, pensando com você mesmo agora, que a gente sempre vai voltar, acho que eu estou na fase 5. Olha aí que legal. Que legal, Jéssica. Onde você está agora? Olha, estou na fase 4, que bacana. Muito legal a gente reconhecer. Se autoanalisando, excelente. Muito importante. Vou colocar aí o desenho de novo. Só para você ter uma fase, refletir, né? Em que fase você está agora. Muitas vezes é na fase da raiva que encontra o impulso. Olha, é verdade. Adrenalina, né? Te coloca para frente. É verdade, ela é importante. Todas essas fases são importantes. Só que aí, Maria José, precisa tomar cuidado. Se a raiva... desculpa, Maria de Jesus. Se a raiva é que te impulsiona, porque você pode estar ali ainda você não está tendo uma visão clara das coisas. Então, é só isso que é muito legal, é uma adrenalina, você tem aquele impulso de ir para frente, mas precisa cuidar se você está agindo no momento da raiva, porque ela cega de alguma maneira, né? Então, precisa só tomar cuidado com isso. Exatamente, a mudança faz parte, mas muitos não sabem encarar esse momento, com certeza. Sim. Eu diria que parte de não saber encarar isso é ser humano. Não tem ser humano que não tenha uma situação na vida que não traga uma certa dificuldade, né? Parte do nosso aprendizado e desenvolvimento pessoal aprender a lidar com isso. E isso nunca foi matéria de escola, né? Eu acho que tão importante quanto português, matemática, história, geografia, biologia... seria a gente também aprender a lidar com essas coisas, com essas emoções, porque daí nós conseguiríamos lidar melhor com todas as adversidades que um adulto enfrenta. Sim. Então, uma pena que a gente não tenha isso como uma matéria regular na escola. É verdade. Né? Eu acho que deveria Inteligência emocional. Inteligência emocional, sim. Muito legal, gente. Tá sendo demais essa reflexão. Então, o principal disso tudo é que é um estado temporário. Não é uma coisa que vai perdurar, não é um lugar, essa crise, essas reações, esses mecanismos de defesa. Isso não é uma coisa que vai durar para sempre. E nem a crise. A crise só dura o tempo que durar para a gente passar por essas fases de desenvolvimento, de reconhecimento, de autoconhecimento. Né? Então, tem um começo, meio e fim. Então, isso, para mim, pessoalmente, é um grande alívio saber. Saber que tudo bem, pode ser que eu esteja numa bad agora, mas é uma fase. E onde que eu tô agora? Eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô implorando para que as coisas voltem, eu tô paralisada, eu tô raivosa, eu tô lutando. O que seja, eu posso reconhecer onde é que eu tô e saber que é uma faceta minha, é um mecanismo de defesa e é um processo. Olha que legal. A fase 6. Samuel inaugurou a fase 6.
onde aceitamos e tentamos trabalhar dentro dos parâmetros da crise, o que talvez seja expectativas de webinar. Gostei. Exato, exatamente. Gostei muito. Muito legal, gente. Bacana. Então, isso é o centro, de onde nasce a transformação pessoal. Por isso que eu escolhi esses modelinhos pra gente, nós escolhemos, né, montando, pensando sobre tudo isso, mas essa foi a parte que eu trouxe, porque sem esse autoconhecimento, fica muito difícil você planejar adiante, você fica preso numa fase, sem saber que tem algo mais adiante disso. Então, você vai tirar sua força interior, né? Sua força interior. Então, essa crise provoca uma interrupção no status quo, uma mudança nos padrões antigos, e isso não é algo 100% negativo, como a gente acaba de ver. Com certeza não, isso é algo positivo, porque esse choque no sistema, essa interrupção dos padrões, permite um despertar do nosso estado de piloto automático. A Célia vai falar mais adiante sobre o piloto automático e como ele é relevante para o seu sucesso financeiro, seu sucesso pessoal e financeiro, né? Então, e profissional, Então, isso é muito importante. A nossa meta, o ponto de onde a gente parte eu tenho que estar melhor depois dessa crise do que antes. Eu não vou estar pior depois da crise do que antes, porque essa crise serve para eu me transformar, ela não serve para me derrubar, né? Então, essa minha percepção, nossa, a percepção de cada um, do que as coisas significam, do que as situações significam, elas impactam como a gente se sente. E como eu me sinto, vai impactar as minhas ações, o meu comportamento. Se eu acho que essa crise veio para me derrubar, eu vou me sentir muito mal, eu vou me sentir pequenininha, eu vou me sentir uma vítima. Se eu me sinto uma vítima, qual é a probabilidade de eu estar fazendo um plano de ação, participando de um webinar, me reinventando, tendo novas ideias, buscando um novo emprego, montando uma empresa? Não é, né? É bem pequena essa probabilidade se eu me sinto uma vítima assim pequena. Ao contrário disso, se eu enxergo essa crise como uma oportunidade de transformação pessoal, de empoderamento pessoal, eu vou me sentir forte, eu vou me sentir inspirada, eu vou me sentir ativa, não raivosa, eu vou me sentir ativa, motivada a fazer um plano de ação, a me informar, a estudar, a me preparar para tomar as ações que eu preciso tomar para chegar nos resultados onde eu quero chegar, no sucesso financeiro, que é o tema central desse webinar. Sim, certo, sim. Célia? Excelente. Então, essa é a ideia, né? Empoderamento pessoal. Exatamente. Então, vamos lá. A minha parte já está quase terminando. Super mínimas condições. E lembrando que nem todo mundo está de crise, né? Nós abrimos todo mundo deve conhecer aí o LinkedIn, né? Tá lotado de emprego ali no LinkedIn. Tem muita empresa prosperando, tem muitas coisas acontecendo. Nem tudo é negativo, né? Então, a gente precisa ver só essa ideia. Então, vamos lá. Exatamente. Então, vamos lá. As metas do webinar de hoje, só para a gente não perder de mente, né, a nossa pauta, o nosso foco. Em primeiro lugar, renovar as nossas esperanças. Esperamos e aí, que essa parte esteja já a caminho de onde a gente quer chegar com ela hoje à noite. Claro. Focar nas oportunidades, são as minhas crenças, são o que eu espero, como eu enxergo, a minha percepção. Aumentar a sua autoconfiança, né? De que sim, você pode se transformar, sim, você pode criar a abundância financeira que você quer. E montar um plano de ação. Agora, vamos chegar com a Célia, empreendedora, diretora, minha belíssima mãe, que vai nos dar essa... Vamos tentar, né? Vamos esclarecer essas 5 estratégias. Então, isso é um plano clássico? Não, tá ótimo, tá bem. Isso é um plano clássico de como você pode desenvolver
o seu negócio, né? A Carol já tinha mencionado, e aí a primeira estratégia é fazer com que a gente consiga sair desse piloto automático que todos nós fomos submetidos de uma forma ou outra, né? A sociedade... obrigada, Maria, também, saudade de você. A nossa sociedade, ela traz muitos modelos para a gente. Então, o que pode acontecer é que o piloto está ali dormindo e ele não está percebendo o que está acontecendo com o avião dele, né? Existe um estudo na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, a respeito das ações diárias. E esse estudo aponta que 40% das nossas ações diárias são hábitos e não são decisões intencionais. Então, isso é muito importante, é quase a metade das coisas que a gente faz. Não são decisões tomadas, são coisas que foram imputadas pela sociedade que a gente abraça e faz e repete. Então, eu queria comentar aqui e trazer um exemplo de uma pessoa que quebrou esse piloto automático e que conseguiu sair dessa situação. O nome dessa pessoa é Cícero Pereira Batista. Ele mora no Distrito Federal. Esse rapaz, hoje é um homem feito, ele perdeu o pai quando criança, e aí a vida deles foi de mal a pior, né? O pai faleceu, a mãe não aguentou, não suportou, entrou no mecanismo de fuga, como a Carol acabou de falar. Era uma alcoólatra, o irmão se jogou nas drogas, virou um traficante, e esse menino precisava recolher latinhas e comida do lixo, porque ele não conseguia nem comida, nem dinheiro para poder se alimentar. A família estava um caos mesmo. Ele dormia nas ruas, muitas vezes, porque ele não queria enfrentar essa situação de alcoolismo e de droga muito pequeno. Até os 10 anos, esse menino não havia aprendido a ler ainda, não tinha ido à escola, tal a desorganização daquela família. E esse menino encontrou, em meio ao lixo, alguns livros. E nesses livros, ele fez o sistema dele, ele fez o mecanismo dele de defesa. Ele começou a ler através de um vizinho, aos 10 anos foi para a escola, e para encurtar a história, que é muito longa e muito triste, mas também de muita vitória, ele quebrou completamente o piloto automático dele, porque aos 33 anos, melhor dizendo, ele se formou em medicina na universidade ali do Distrito Federal. Então, esse rapaz é um exemplo vivo, é um caso real de pessoas que conseguem quebrar, de pessoas que conseguem sair desse piloto automático. Então, é possível para cada um de nós sair dessa situação de hipnose que a gente vive, essa situação de todo mundo é igual, todo mundo pensa igual, todo mundo fala igual, todo mundo se move igual, todo mundo se veste igual, se penteia igual, acho que até nós estamos meio igual também, mas a gente entendeu o que são boas ações e o que são maus hábitos e bons hábitos, que os bons hábitos versus os maus hábitos é que não nos vão levar ao sucesso profissional, pessoal, ao sucesso financeiro. Então não existe nada que não tenha uma determinada receita. O que eu gostaria que você pensasse agora é onde você deseja chegar. Você não precisa nem compartilhar no chat se você não quiser, mas pense para você, o que eu desejo? Algumas pessoas manifestaram, eu quero trocar de emprego, eu quero montar uma empresa, e tudo isso é possível. Não existe coisa que não se faça, que não possa se chegar a essa ideia. Eu sugiro uma leitura aqui para quem gosta, que é O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Você consegue aí nesse livro entender quais são esses nossos mecanismos que fazem com que, eu não sei se você já teve essa vivência, esse sentimento alguma vez. Você faz, no final você erra no mesmo lugar. E você vai, e de novo. E vai, de novo. Tem alguma coisa errada nesse vai. Esse piloto automático não está funcionando. Então, uma nova meta é começar a criar novos hábitos. Samuel, perfeito. Isso é a primeira coisa, e principalmente hábitos que te levem aonde você deseja chegar. Porque a gente tem milhões de hábitos que a gente faz o dia inteiro e todo dia, e que não é onde você deseja. Eu vou pegar uma coisa muito simples. Se eu quiser emagrecer, não adianta eu comer do jeito que eu como hoje. Não adianta eu deixar de fazer o exercício que eu não estou fazendo hoje. Francisca, basta querer,
ter sua meta de vida, sim, mas mais do que isso é entender que a gente está à mercê de muitas forças que a gente não controla, que a gente está no piloto automático. Subconscientes. Subconscientes, exatamente. E que isso vai ser a chave para a gente vencer essas barreiras. Mas tudo que vocês estão colocando aí está super certo. Está super certo, e é por aí que a gente vai conseguir ser um super empresário ou um super funcionário, é por aí. Basta criar interesse e correr atrás, diz o Cícero. Então, e esse correr atrás, eu diria, vamos correr na frente, né? Esse correr atrás aí é onde eu quero chegar. Eu preciso ter o meu norte. Eu não consigo chegar daqui no Rio de Janeiro se eu não saber que estrada eu pego. E como eu chego nessa estrada? E como que eu vou ali chegar da estrada até o lugar onde eu desejo? A gente, às vezes, age automaticamente como se fosse o vento que levasse a gente, mas não é. A gente precisa ter essa meta. Vamos ver o que a Jéssica compartilha. Sempre mudar a rotina para não cair num piloto automático dessa rotina, sempre criar um pouco de mudanças no dia a dia. Você sabe que até tem os japoneses que fazem coisas bem esquisitas, do tipo acender a luz na ponta do nariz, com a ponta do cotovelo, para fazer com que o cérebro não envelheça rapidamente. Mas fazer coisa com a mão errada. Exato, escovar o dente com a mão esquerda. Ao invés de cruzar o braço do jeito que você gosta, normalmente tenta cruzar o contrário, que esquisito que é. Já muda, então você já vai mexendo com os seus processos mentais. A Francisca Gianni está dizendo aqui, nunca é tarde para alcançar seus sonhos? Não, nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente poder perseguir esses sonhos de uma maneira consciente, responsável e assertiva, porque às vezes o que nos falta é essa assertividade, né? Então, o que acontece quando a gente tem um problema? Eu vou voltar lá no caso do Cícero. Ele tinha um gatilho. O que é um gatilho psicológico? É uma ameaça que é real, ou ela pode ser até uma ameaça que eu imagino que tem uma ameaça, onde não há. Então, se essa ameaça é real, isso dispara um gatilho. Esse gatilho, por sua vez, vai desenvolver um mecanismo de defesa que a Carol colocou. Esse mecanismo de defesa pode me colocar em diversas maneiras, que vocês já vêm apontando também. Então, ou eu fico na paralisia, ou eu me vitimizo, ou eu fujo, ou eu luto. Ou eu faço um pouco de cada um. Vamos pegar no caso do Cícero, a mãe do Cícero. A mãe do Cícero, ela preferiu como mecanismo de defesa a fuga, através do alcoolismo, e a vitimização, porque ela era uma pessoa que não tinha nem como prover alimento para os próprios filhos. Não desse nosso Cícero, do Cícero da história. Não, claro, pelo amor de Deus. O Cícero aqui, o nosso Cícero Batista, não, pelo amor de Deus. O que aconteceu com o irmão do Cícero Batista? Também foi para a fuga. Usou droga, foi resolver sua vida nas drogas, foi fazer uma vida completamente diferente, também vitimizado e paralisado, provavelmente, escravizado por aquela situação que eles escolheram. O que fez o mecanismo de defesa do Cícero Batista? Simplesmente ele lutou com outras armas, ele teve um mecanismo de defesa? Teve, foi uma fuga da realidade dele? Foi, mas foi uma fuga positiva. Ele escolheu coisas positivas para a vida dele, tanto que ele veio agora a se tornar um médico. Ele é um médico hoje em Brasília que lida com pessoas tão carentes quanto ele foi um dia, um trabalho assim excepcional, muito bonito. Então isso é o que acontece no mecanismo de defesa, que ele te traz uma recompensa subconsciente. Mesmo que essa recompensa seja, no caso da mãe do Cícero Batista, evitar as emoções. Imagina para uma mãe não ter nem dinheiro para comprar comida para os próprios filhos. É muito difícil, deve ser uma situação assim extrema, né, de desespero. Para o irmão, a mesma coisa, a fuga nas drogas, mas para o Cícero, evitar as emoções negativas era até dormir na rua, pegando os livros, pegando gosto pelos livros, gostando de música clássica que ele aprendeu a gostar e mudando completamente a reação da vida dele. Só que assim que você passa pela sua recompensa, você dispara o seu gatilho novamente à frente. Então, é o que alguém já colocou aí, chama-se o loop do hábito, e é um círculo vicioso, como alguém já escreveu lá no começo. Se eu tenho uma ideia agora, eu quero mudar de emprego, eu quero construir a minha própria empresa, eu quero uma renda extra,
ou eu simplesmente estou curiosa com esse assunto, eu tenho uma nova ideia de negócio, seja ele qual for. Antes, deixa eu ver aqui o que as pessoas colocaram. Germano, oi, Germano. Olha, a Maria lembrou do documentário Lixo Extraordinário. Maravilhoso, excelente, Maria, é perfeito, isso daí vale a pena a gente ver agora no final de semana. O Germano Soares colocou aqui, estudando na certa, acho que eu estou dando o passo certo, olha que legal, para sair do piloto automático. Que que presente, hein, Germano? Não tem presente maior do que esse, porque eu acho que essa é a grande função que a gente tem na vida das pessoas, né? A gente aprende com vocês, aprende nessa troca. Como eu disse, fazer isso aqui para vocês foi para nós um exercício maravilhoso, um exercício de tomada de consciência, de retomada de uma série de coisas que estavam ali esquecidas, e é legal porque a gente pode trocar, né? A gente nunca está sozinho nessa troca. Então, para não demorar assim excessivamente, você tem aí uma ideia, uma super ideia. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu vou construir minha empresa, eu vou começar a costurar, eu vou fazer roupa, eu vou fazer regime, comida. Eu vou fazer eu vou trocar de emprego, eu vou mandar meu currículo, você fica energizado por uma nova ideia. Se sente como um Superman ou Superwoman. Com certeza, super-herói. Com certeza. E aí vem a primeira coisa, que é um gatilho de dúvida. Por exemplo, coloca em dúvida, mas será que eu vou conseguir? Mas será que eu mereço? Mas será que eu tenho direito de ser uma pessoa de sucesso? Mas será que eu tenho direito de conseguir? Então começam as dúvidas. Essas dúvidas são pertinentes e elas não são negativas. Elas não são negativas se nós soubermos entender o que elas fazem por nós. A dúvida coloca em xeque a sua capacidade de pensar, de refletir. Ela coloca você dentro de uma possibilidade de menor erro, mas ela precisa ser bem usada. Esse gatilho disparado, ele precisa ser seu amigo, não seu inimigo. Quando um gatilho é seu inimigo? Quando ele te paralisa. Quando ele é seu amigo? Quando ele faz você refletir e pensar em todos os aspectos que, à primeira vista, quando veio a ideia maravilhosa, não aconteceu. Então, é muito importante que a gente use esses mecanismos com sabedoria. E a fuga? A fuga, como disse, no caso do Cícero Batista, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, foi ele fugir daquela situação tão adversa, tão castigado, né, de você ter que buscar sua comida no lixo, o que não serve para ninguém é aquilo que você vai comer. Isso deve magoar a alma profundamente de uma pessoa. Agora, ele trouxe esse mecanismo de fuga, não como aquela coisa de se deixar anestesiado, se deixar nulo, fazer tudo que todo mundo faz, seguir tudo que todo mundo segue. Ele foi na contramão disso tudo, e é por isso que o Cícero é o nosso exemplo aí de saída do piloto automático, né? Eu vou ter aqui agora que trocar de lado de novo, que a gente está no lugar errado, e aí continuar só para o último, para evitar o fracasso. Para evitar o fracasso, a gente faz qualquer coisa, mas nem sempre qualquer coisa interessa para a gente evitar. De novo, no caso da mãe do Cícero Batista, evitar o fracasso era se manter escrava, prisioneira daquela situação tão ruim. No caso do Cícero, evitar o fracasso foi partir para uma ação que lhe colocasse numa situação muito melhor hoje. Imagina o orgulho desse rapaz, sendo médico, tratando de pessoas com essa vivência que ele trouxe, né? Ele deve ser um super médico, acredito eu, em função da experiência de vida. Vamos lá, vamos ver o que as pessoas falam sobre isso. Aqui a Miriam, precisamos de apoio para aceitar uma situação ou uma crise? De apoio, sim, precisamos de apoio. Mas aí, aceitar a situação ou a crise, a gente já entendeu que essa palavra aceitação não significa você estar de acordo, conforme aquilo. Né? É você olhar e reconhecer que aquilo é um fato, que aquilo está acontecendo, que as coisas mudaram, que houve uma interrupção na sua vida normal, ou no seu projeto, ou na sua imaginação do que ia acontecer. A Keila coloca que precisa agir para poder mudar. Sim, mas para você poder mudar,
você pensa antes dessa mudança, porque se você mudar internamente, externamente tudo muda ao seu redor. O que você colocar para dentro é aquilo que você vai conseguir realizar fora. Quando é que você consegue uma mudança externa? Quando a mudança interna realmente aconteceu. Olha lá, Jéssica, que legal. Acho que não tem como evitar o fracasso. Sim. Eu vejo o fracasso como um tombo, que a gente pode aprender com ele, levar, persistir nos nossos sonhos. Perfeitamente. Exatamente. E aí eu te pergunto, o que é fracasso de verdade, né? Nada mais do que um passo. Sim, a nossa educação é muito punitiva, você não pode errar, e não é verdade. E não é verdade, a gente já vai ver isso já, com grandes nomes da nossa história, da humanidade, que não é bem assim. Esse erro, ele não é um erro, ele é simplesmente um passo a mais que você vai dar. A gente já vai falar sobre isso já, mas é muito importante isso tudo que vocês trouxeram até agora. Então, aqui é só uma visão geral desse looping de hábito, como uma ideia e gatilhos podem ser positivos e negativos. E aí, quando a gente usa o gatilho de uma forma positiva, com certeza a gente vai conseguir evitar erros, não haverão mais erros, não existirão erros, né? E aí você consegue evitar totalmente o fracasso. Esse é o looping que a gente tenta a vida inteira resolver, desde que a gente é bebê. Desde que a gente é bebê até que a gente envelhece e finalmente morre, a vida da gente é uma luta para a gente evitar esse mecanismo que traz dor, que traz tristeza, frustração. E que interrompe o nosso progresso. E que interrompe o nosso progresso. Desenvolvimento. Como que a gente pode sair do piloto automático? O Samuel já apontou legal para isso. O Samuel colocou, bom, então a gente tem que quase que se auto-entender, auto-observação mesmo. Existe um exercício muito bacaninha que você pode fazer e que vale a pena você fazer, é você colocar de manhã um caderninho, a hora que você acordou, antes de você escovar o dente, 5 minutinhos antes, coloca qual a sua meta do dia, escreve o que eu quero fazer hoje. No final do dia, checa se você conseguiu fazer. E aí você pode checar quais comportamentos te levaram a cumprir aquela meta, quais os comportamentos te sabotaram, e como que você vai desenvolver a autocrítica e a autodisciplina. Vamos pensar agora no objetivo maior do nosso webinar, que é emprego, que é montar uma empresa, que é ter sucesso financeiro, né? Eu preciso pensar essas metas que eu quero atingir, como é que eu vou chegar lá? Vamos supor que eu queira trocar de emprego e eu quero ser uma secretária. O que eu posso fazer para ser uma secretária? Bom, eu poderia, no computador, gratuitamente, treinar a digitação. Eu posso fazer isso gratuitamente. Eu posso entrar na internet e buscar quais são as funções de uma secretária. Quais são as funções de uma recepcionista? Como que essa recepcionista se comporta, essa secretária se comporta? O que ela precisa saber? Como ela se veste? Como ela se maquia? Eu posso aprender. E aí seria essa minha meta diária para eu poder chegar num objetivo. Se eu tenho uma empresa que eu estou objetivando, que eu quero fazer essa empresa, suponhamos que eu faça bem coxinha e queira fazer uma empresa de coxinha. Eu vou fazer diversas formas essa coxinha. Eu vou ver quanto que eu gastei para fazer a coxinha A, a coxinha B, a coxinha C. Eu vou experimentar o máximo possível de receitas para eu chegar no meu ponto ideal, na minha receita ideal, em que ela fique a mais gostosa possível, com o menor custo possível, que agrade o maior número de pessoas possíveis. Isso aí pode ser uma meta diária. Então, eu preciso buscar aonde eu quero chegar. A gente não tem a receita pronta, mas a gente tem a forma como eu chego lá. Todo dia eu preciso fazer isso comigo mesma. Bom, eu tenho uma escola, onde eu quero chegar com essa escola? O que está dando certo? O que está dando errado? Como é que eu estou chegando nesses alunos? Então, essa autoobservação é o seu maior mestre. E aí não tem crise e não tem erro. Existem alguns enganos, mas que você vai sozinho se autodeterminando, vai sozinho tentando aprender com você mesmo. Vamos lá, como é que nós estamos? O exemplo de vida, eu também acho, Francisco, o exemplo desse Cícero Pereira Batista é maravilhoso. Ele sair de um lixão para ser um médico num hospital do Distrito Federal
é para a gente tirar o chapéu para uma pessoa dessa e saber que se ele fez, a gente também pode. Se ele fez, a gente também consegue, né? Vamos lá, se alguma pessoa te humilhar ou te expor ao ridículo, olha, Miriam, sabe quando uma pessoa consegue te humilhar ou te expor ao ridículo? Quando você acredita no que ela falou naquilo. Se você não acreditar naquilo, você vai olhar para a pessoa, Miriam, e vai pensar: que motivo essa pessoa tem para querer me levar nesse ponto? Ela mesma acha isso dela mesma, né? Alguém que queira jogar isso em cima de uma outra pessoa é porque tá duvidando dela mesma, né? Mas aí também, Miriam, quando você tem uma perda de uma pessoa e você demora para aceitar, você também era uma criança, né? Ela não demorou Hoje muito você pra é uma aceitar. adolescente e essa questão de você ter uma perda de um ente muito, muito, muito querido, muito importante para você, precisa ver também se você não aceitou ou se o que você sente é falta dele, é saudade dele, né? Aí é um outro aspecto que aí a gente vai ter que conversar separadamente uma outra hora, porque senão a gente não vai conseguir chegar até o final. Mas essa questão de uma pessoa te humilhar, Miriam, ninguém consegue te humilhar se você não der esse poder a ela. A gente vai conversar sobre isso também depois, tá? Samuel, essa ideia de fazer esse diário, basicamente, né? Em que você marca o seu objetivo do dia e checa à noite quais são as ações que te sabotaram ou quais são as ações que te levaram adiante, é simplesmente sensacional. Por quê? Você treina essa força interior, você se treina a descartar o que é bobo, o que é descartável, né, como a palavra já disse, e o que é essencial para você chegar onde você deseja. Se você fizer, você vai muito longe. Eu vou até voltar a fazer, viu? E você não tem como se enganar também, né? Não. Porque tá no papel. Sim, você registra, né, tudo que foi feito e por que foi feito e por que não foi feito. Então, vamos adiante, porque senão a gente não chega e eu falo muito. Mente empreendedora. Mente empreendedora, eu quero te apresentar uma outra pessoa. Eu vou sair lá do Distrito Federal e vou para Curitiba, lá no Paraná. Em Curitiba, no Paraná, quem eu quero trazer é uma pessoa, assim, simplesmente maravilhosa. E aí, o que eu quero colocar antes disso é que quando eu estou falando de mente empreendedora, todo mundo fala do empresário, daquele que tem uma empresa, daquele que quer montar uma empresa. Mas todo mundo esquece de que um funcionário também pode ter essa mente empreendedora. Aliás, o funcionário que desenvolver essa mente empreendedora, ele se torna imprescindível naquela empresa. Pode todo mundo ser demitido, menos ele. Porque ele é a alma, ele é aquele que não é aquela coisa de dar o sangue, vestir a camisa da empresa, não. É a pessoa que sabe, que trabalha para si própria, para o próprio desenvolvimento. E que, por acaso, esse desenvolvimento tem a ver com o desenvolvimento da empresa, né? Isso é muito relevante para as pessoas que responderam aí na enquete, né? De que estão buscando um novo emprego, uma renda extra, mudar de área de atuação, seja ela como empresário ou como funcionário, né? Exatamente. A mentalidade a mente empreendedora é independente, né? Da minha posição. Da minha posição. E aí é que eu vou lá para Curitiba. Não sei se vocês já ouviram falar do Valdir. O Valdir é um pipoqueiro em Curitiba. Até coloquei. Tem um vídeo aí, depois, se vocês quiserem olhar a vida do Valdir. Só que o Valdir era um pipoqueiro, mas ele resolveu ter uma ação completamente fora do que é a ação de piloto automático. O Valdir, ele escolheu inovar em termos do carrinho. Se você olhar o carrinho do Valdir, ele brilha inteiro, a panela do Valdir é brilhante, ele passa álcool gel em tudo. Desde 2016? 2006. Desde 2006 ele já usa o bendito do álcool gel para desinfetar. Ele aprendeu sobre nutrição, ele aprendeu sobre métodos de higiene, ele faz um uniforme que todo dia tem o dia da semana para a pessoa entender que ele trocou aquele uniforme do dia anterior, então ele está sempre higiene máxima. Higiênico.
Ele aprendeu os tipos de pipoca, os tipos de tempero que ele pode colocar na pipoca. Ele informa a questão nutricional, quantas calorias tem naquele saquinho de pipoca. Então, ele levou a questão de ser pipoqueiro ao status de arte. O que aconteceu com ele, com essa mente empreendedora? Ele tem um carrinho de pipoca. Só que esse rapaz que tem um carrinho de pipoca e que soube pensar diferente, ele se tornou um palestrante. As empresas buscam agora o Valdir de avião, onde quer que seja, de norte a sul do país, para que ele palestre sobre a mente empreendedora que esse rapaz tem, que ele desenvolveu. E ele continua com o carrinho de pipoca dele no centro de Curitiba. Então, isso é que é a pessoa trabalhar e saber trabalhar para ela mesma. Ele hoje tem orgulho de quem ele é. Ele vi um vídeo uma vez dele, ele fez os filhos estudarem. Exatamente, Rick Chester, a mesma coisa. Então, a melhor coisa é quando tem pessoa que te inventa e te apoia. Que te incentiva e apoia. Perfeito, exatamente. É muito legal. Tem pessoas que te incentivam e te apoiam. Buscar ser melhor a cada dia é o que todo mundo precisa fazer. Suponhamos que eu seja uma pessoa que seja uma doméstica. Eu posso levar aquilo num nível em que eu posso até montar depois cursos de como fazer. Eu posso pensar em ver que tipo de produto eu limpo melhor, mais fácil, mais econômico, que tipo de produto agride menos o meio ambiente, ou se eu tenho uma pessoa que é asmática ou tem algum problema. Olha, não tem limite, não tem coisa nesse mundo que a gente faça, qualquer um de nós faça ou saiba fazer, que não pode ser levado ao estado de arte, que não possa ser reconhecido como sendo aquela pessoa que faz melhor de todo mundo. Então, é isso que a gente precisa ter, essa mente visionária, que é pertencente aos empreendedores e às pessoas que, mesmo estando empregadas, têm essa mesma qualidade, treinadas para ver o que a maioria das outras pessoas não enxerga. A maioria das pessoas se comporta sempre da mesma forma. Acorda reclamando, vai para o trabalho reclamando, fala mal do patrão. Fica no piloto automático. Fica no piloto automático, zumbizão. No lugar de falar, opa, como é que eu posso aprender isso? Tem um outro caso dessa mente visionária, que é o dono da rede Starbucks, que ele trabalhou 2 anos em várias cafeterias, limpando o chão, fazendo café, como bartender, lavando o banheiro, para saber o que era ter uma cafeteria antes de montar uma rede mundial de cafeterias. Então, isso é o tipo de pessoa empreendedora, visionária, que ousa fazer diferente do que todo mundo faz. Que vê oportunidades. Que enxerga uma estrada enorme pela frente. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar como é que eu posso ser a pessoa que faz a diferença nesse mundo e para mim mesmo, né? Vamos dar uma olhadinha nos chats. Cícero sendo, vamos lá, vamos voltar aqui. O cara sendo empreendedor por pipoca, que legal. Muito legal. Mas você precisa entrar no YouTube, procurar o Valdir da Pipoca, vamos pôr o nome aqui, de Curitiba, para você poder ver quem é aquele da gosto. Giza perguntou como que ela pode vencer na mesma empresa onde ela trabalha atualmente. Sim, é justamente você tendo essa ideia, né? O que você sabe fazer, o que você tem facilidade para fazer, quais são os seus talentos que de repente podem ajudar a sua empresa, que de repente pode fazer a sua empresa crescer. Às vezes é uma ideia, às vezes é uma atitude, às vezes a gente não precisa nem falar muito, basta a gente fazer, basta a gente entender o que está faltando. Obrigada, Jéssica. Isso é saber o que são os seus talentos. Os seus talentos precisam se converter em competências. Como que isso é feito? Através de uma educação, através de um papo como esse que a gente está tendo, você consegue transformar talentos em competências. As competências, elas são mensuráveis, elas são medidas numa empresa e você consegue trabalhar mais. A outra coisa que você pode fazer, além de você fazer uma análise interna, é fazer essa análise externa. O que é que externamente está precisando? Como é que eu posso servir? Muita gente entende essa palavra servir
de uma forma muito negativa. Servir não é você ser... Agora está sem áudio? Será que é o delay ou tá sem áudio para todo mundo ou é só a Francisca? Ah, que legal, Cícero. Espero que para você também, né? Espero que para você também esteja sendo importante. É o delay. Tá Perfeito, ótimo. gente. Então vamos seguir. Tá ótimo. Obrigada, Tati. Então aí, o que o meio está precisando? O que você enxerga fora do que as demais pessoas enxergam? Porque numa empresa, o que você encontra? Muita fofoca, é um que fala, o outro que aumenta a história, o outro que conta de novo. E a gente nunca sabe qual é a verdade do que realmente está acontecendo. Daquilo ou qual a intenção daquela pessoa, né? Então, se você tiver uma mente um pouquinho mais... individual, não individual no sentido de individualista, mas uma mente um pouquinho mais independente das demais, você não segue pelo fluxo que vai todo mundo. Se alguém falar aí, fulano é daquele jeito, espera para ver. Deixa as atitudes daquela pessoa te mostrarem se aquilo é verdadeiro ou falso. Não vai já rotulando, já julgando, né? Para você vencer numa empresa não é muito difícil, porque eu quero dizer que todas as empresas estão muito carentes de pessoas bem preparadas. Existem muitas pessoas para o trabalho, mas muito poucas pessoas bem preparadas. Bem preparadas do ponto de vista psicológico, bem preparadas do ponto de vista instrumental, bem preparadas do ponto de vista moral, inclusive, em determinados aspectos. De integridade pessoal. Então, vem sempre aquele jargão, como se a empresa fosse aquela pessoa, aquela entidade que está para tirar o seu couro. Não é verdade. Você vai crescer se a sua empresa crescer. Você vai enfraquecer se a sua empresa enfraquecer. Se você tiver numa empresa muito forte agora, você não deve estar com tanto receio de ser demitido. Se você tiver numa empresa bem fraca agora, pode ser que você esteja com muito receio de perder o emprego e de ser demitido. Então, a gente faz um ambiente em que nós estamos ali inseridos, sem fantasia, sem bababá, sem ter que ficar puxando a sardinha de ninguém, não tem que ficar badalando o chefe, você tem que ser competente, entender o que é que te torna uma pessoa competente. E é só isso que você precisa. Você não está lá para trocar sobre a sua vida pessoal, você não está lá para fazer amigos, você não está lá para fazer nada, você está lá para trabalhar. E se desenvolver. E se desenvolver, com certeza. Né? Muita gente se desenvolve. Isso é que vai agregar valor, isso é que vai fazer você se tornar uma pessoa indispensável. Eu vou falar agora como empresária. Se eu pensasse que eu tivesse que fechar a minha empresa, demitir todo mundo, tem gente ali que eu salvaria. Tem gente ali que eu levaria para um próximo passo. Então, é isso que é, essa pessoa que é indispensável, essa pessoa que sabe o que está fazendo, que agrega valor, que te traz uma solução, que ousa ser diferente do que todo mundo. Que com os pequenos comportamentos diários demonstram a consistência, que você pode contar com ela, que ajuda a solucionar problemas. Sim. É super diferente. Eu quero dizer para você, agora de novo, assim, olhando com olhares de funcionário para um patrão, o patrão ele não está num outro lado, numa trincheira, como se fosse eles e nós, né? Não está, porque um depende do outro, e cada vez mais nesse mundo agora, século XXI, ou a coisa acontece de maneira boa para todo mundo, ou não vai acontecer. Então, o patrão não é aquela pessoa que simplesmente se beneficia do trabalho dos outros. Normalmente, quem é dono de uma empresa, e aliás, quem quer montar uma empresa aqui junto conosco precisa ter essa noção, normalmente você vai trabalhar 13, 14, 15 horas por dia. Não dá para você trabalhar menos do que os seus funcionários. É uma ilusão achar que a pessoa que está lá no topo está com o pé em cima da mesa, com um charutão e não fazendo nada. Aquela pessoa está lá com muita responsabilidade, com todo o capital dela empregado, que se der errado, quem vai perder é ela, se der problema, quem vai pagar é ela. Então, eu não estou aqui querendo fazer nem a apologia do funcionário, nem a apologia do empresário, eu só quero dizer para vocês que ser funcionário ou ser empresário
não muda nada quando você tem uma mente empreendedora, porque a responsabilidade é a mesma. E não é aquela coisa do vestir a camisa, não, porque aquilo de vestir a camisa, se vestiu a camisa, deixou de vestir a calça, a cueca, o sapato e a meia. Então, para mim, vestir a camisa não quer dizer nada. Mas você ser uma pessoa que trabalha para o seu enriquecimento e, portanto, enriquece com quem você está trabalhando, isso é fato. Vamos dar uma olhada aqui no que as pessoas estão falando. Tatiele aparece. Aparece? Não, tem a opção de escrever aí no chat, tem a opção de escrever no privado. Você pode escrever no grupo inteiro ou só com a mensagem privada. E aparece de qualquer forma só pra gente, ou no grupo aparece para todo mundo. Né? Adorei. O Cícero aqui está colocando que ele está anotando as informações na matéria de administração para ajudar na minha futura empresa. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Muito legal. É muito bacana mesmo. Então, vamos lá. O que a gente continua aqui com o nosso caminho? Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus, estou fazendo... Vem aqui. Peraí. Aqui. Não. Então, aqui é só um passo, né? De novo, uma memória para a gente, inspirados ali no Valdir, pensar em que posição nós estamos, se eu já identifiquei meus talentos, se eu já identifiquei o que o meio está precisando, se eu já tornei a minha ação valiosa e se, portanto, eu me torno essa pessoa indispensável que vai trazer todo esse sucesso para todo mundo. Terceira, praticar a persistência. Para praticar a persistência é uma das coisas mais difíceis e é por isso que aquele caderninho de anotação das minhas metas, se eu conseguir, se eu não conseguir, vai ser um excelente treino para eu chegar nessa pessoa. Tem momentos que a gente tem vontade de desistir como funcionário, tem momentos que a gente tem vontade de desistir como empreendedor, tem momentos que a gente tem vontade de desistir como desempregado, como ser humano, como tudo. Então, isso é o fator que vai te trazer momentos desafiadores e implicam necessariamente numa mexida na nossa motivação e na nossa força de vontade. Então, não tem como, a gente se abala, a gente repensa, mas também a gente cria força nova. De repente, a gente cria musculatura para não deixar abalar tanto, não afetar tanto a nossa persistência. Como persistência, eu acho que um dos maiores exemplos que nós temos é justamente o Thomas Edison. O Thomas Edison, ele persistiu muito até ele conseguir chegar na lâmpada elétrica que todos nós hoje nos beneficiamos e tanto. Na verdade, ele fez 995 experiências, 995 vezes ele tentou até chegar na 99ª, não, eu falei tudo errado. 996 foi a época que ele conseguiu pela primeira vez dar resultado naquilo. E todo mundo o zombava. E todo mundo perguntava, mas vale a pena você tentar 995 vezes? E a resposta literal dele é, vale muito, muito a pena, porque eu aprendi 995 vezes como eu não faço uma lâmpada elétrica. Então, é isso que a gente estava falando. Às vezes você tem que persistir, você vai, bate cabeça, erra, vai, repensa, reflete, analisa, vai de novo, tenta de novo, até que você uma hora vai conseguir. Então, precisa dessa musculatura, precisa dessa persistência. Isso é treino, né? É treino, é você entender que não existe o erro, como a gente já comentou ali com a Jéssica. Não existe o erro. Existe a forma de aprender como você não faz uma determinada coisa. O que a gente não deve, a única coisa que a gente não deve fazer é sempre da mesma forma. Se não deu certo, muda uma coisinha, depois muda outra coisinha. Você tem 995 coisas para mudar até você conseguir criar. Importante é não desistir mesmo. Isso, exato, Jéssica. Importante é você criar essa noção de que se você persistir, você vai ter sucesso. Pode ser que demore 995 vezes. Não importa, mas ele chegou. Ele chegou porque ele foi aprendendo com os próprios erros.
ele foi aprendendo com os próprios erros. Todos nós temos medo de fracassar, nós já fracassamos, todos nós em maior ou menor grau, dependendo também da sua faixa etária. Tivemos medos que superamos. Sem dúvida. E todos nós tivemos fracassos. Então, esses dois caminhos a gente já conhece bem. Mas a boa notícia é que se existe o medo e existe o fracasso, é porque também existe a situação onde não existiu medo e não existiu fracasso, para a gente poder saber comparar. E é aí que nós vamos buscar o nosso recurso, como fez o Thomas Edison. O que ele fez? Ele buscava o recurso nas variáveis que ele mudava até ele chegar na ideia. Ele tinha o alvo, ele sabia para onde ele ia, ele queria inventar uma coisa e foi uma coisa revolucionária para todas as civilizações, mudou o mundo a partir da energia elétrica, dessa luz que está nos iluminando agora. A internet, senão nós estaríamos agora dormindo com as galinhas, né? Porque estaria escuro. Mas ele teve, e ele foi mudando ponto por ponto, ele foi metódico no trabalho dele, e a gente pode ser metódico no nosso trabalho. Quer seja num desenvolvimento pessoal, profissional, como no caso, poder melhorar na sua própria empresa, subir na sua própria empresa, ser cada vez mais relevante para aquela empresa, abraçar aquela causa como se fosse sua, porque né? É a sua causa. Ou se você quiser construir a sua empresa, ou se você quiser entrar para uma profissão, imagina o Cícero Batista, como que ele teve que ter persistência, ele não tinha nem dinheiro para comprar livro, o livro dele era sujo do churume, do lixo. Ele falou que quando ele pegava as coisas, às vezes, ele guardava numa caixinha, esses objetos que era uma relíquia para ele, que quando ele levantava a caixa de madeira, caía um monte de lixo, de sujeira de lixo em cima dele. Quer dizer, que persistência essa pessoa teve? E por que a gente, às vezes, sucumbe? Por que a gente não faz dos nossos medos, dos nossos fracassos, das lições que nós aprendemos, o motivo da nossa sabedoria? A gente simplesmente joga fora e, deixa para lá. Né? Um mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa, mas que te traz o quê? Cada vez mais infelicidade. Você não vai em busca daquilo que você deseja e mais dúvidas sobre você mesmo. Vamos ver o que essas pessoas estão falando, essas pessoas lindas. Temos que ter muita força de vontade, mas não tenha dúvida, Gisele. E força de vontade não é nem só isso, sabe? Eu trocaria mesmo essa coisa, porque força de vontade às vezes chega uma hora que rompe, né? Mas sabedoria, mas a sabedoria, entender o que está acontecendo. Eu posso não ter acertado hoje, mas amanhã eu tento diferente, eu mudo uma coisinha para poder ter controle dessas variáveis. E aí eu vou trocando até que eu afino, mas eu afino de um tal jeito que aí eu me torno um grande inventor, como aconteceu Thomas Edison, não no sentido figurado, obviamente, mas eu consigo me tornar a pessoa que eu desejo, porque o que mais frustra é a gente não ser quem a gente deseja ser, né? A pessoa que a gente almeja ser. E aí você vai lapidando como se você fosse, como todos nós somos, um lindo diamante, só que ele está envolto numa pedra bruta. Essa pedra precisa ser lapidada até ela ter o maior brilho possível. Isso é que é o ser humano. Para isso é que nós, acredito eu, para isso que nós estamos aqui, né? Para a gente poder brilhar mesmo, ser um brilhante em todos os sentidos. Quarta estratégia. Estratégia do apoio. Eu preciso de gente. Sozinho eu não faço nada. Sozinho eu não cresço. Sozinho eu não aprendo. Eu posso até fazer as coisas da minha maneira, mas tentando sempre entender o que o outro está fazendo. Sozinho a gente não vai nessas relações. Aliás, nós não vamos ter um emprego sozinhos, nós não vamos ter uma empresa sozinhos, nós não vamos estar desempregados sozinhos, esperamos que não, porque é pior. Tudo que a gente deseja de sucesso, de dinheiro, nós vamos chegar de uma outra forma. Olhar para a sociedade em que nós estamos inseridos, principalmente se eu quero construir uma empresa. Se eu estou com a ideia de construir uma empresa, eu preciso olhar para a comunidade em que eu estou inserido, para a minha rua, para o meu bairro, para a minha cidade, e começar a perceber o que essa cidade tem e o que está faltando, e o que eu gostaria de ter, eu pessoalmente.
Se eu não estou trabalhando pensando na direção de uma empresa, se eu estou pensando numa direção individual, eu preciso entender isso. Quais são as necessidades? E aí nós estamos falando das necessidades mais básicas: comida, abrigo, dinheiro, escolaridade, dessas necessidades mais básicas até as mais luxuosas. As mais luxuosas, os desejos para quem já está numa pirâmide de Maslow. Conhecem essa pirâmide? É uma pirâmide das necessidades humanas. Está lá para cima da pirâmide, onde está buscando já uma satisfação pessoal, uma realização pessoal. Primeiro vem as necessidades mais básicas até a gente conseguir chegar naquele ponto. Vamos lá, vamos ver o que é esse caso do Celso Russomano que ela já colocou pela segunda vez? É em privado. Ah, então depois a gente vê, então. Meta, melhorar... No Free Fire. Isso é um joguinho? Ah, não, Miriam. Free Fire, não. Ele é um mecanismo que te tira do teu sucesso. Isso é fuga, hein? Isso é fuga. Na ETEC. Isso aí não vai te levar a muita coisa. Foca na ETEC. Foca na ETEC que você vai se dar melhor, Miriam. Isso é fuga. Bom, como que é isso? É uma atitude de como eu posso ajudar a minha comunidade, a mim mesma. Eu vou conseguir... Como nasce uma empresa? Vamos lá, como nasce uma empresa? Uma empresa nasce dessa necessidade, desse desejo de alguém ou dessa necessidade. Quanto mais o empresário tiver afinado com a necessidade da comunidade, melhor ele vai, mais ele se reinventa, ele está sempre remodelando, ele está sempre se atualizando, ele está sempre indo na frente. Quanto mais estanque ele tiver na primeira ideia, naquela ideia de que eu sempre fiz assim, eu vou fazer assim, eu vou continuar fazendo assim, mas ele morre pelo meio do caminho. Então, essa necessidade de ajudar não é ajudar no sentido assistencialista, é uma troca. Alguém sabe fazer alguma coisa e recebe por fazer essa coisa. Nada é assistencialista. Mas para isso, como é que você faz? Você busca apoio de outras pessoas, você frequenta um webinar como esse, você troca informações, você escolhe os grupos de Facebook que você vai participar. No lugar de banalidades, busca gente que fala coisa que interessa. No lugar de só fofoca ou de coisas de televisão... Não que eles estejam buscando isso, mas... Não. A maioria vai estar fazendo isso. Estou dizendo em tese, óbvio. Não estou dizendo que ninguém aqui está fazendo isso. Obviamente estamos aqui, né? A Samuel está se matando de rir por causa do Free Fire, do sabão que a gente deu na Miriam. Vai estudar, vai ficar no Free Fire. Não, pode ficar no Free Fire, mas aí é que tá. Se você tiver um planejamento, tem lá que tá no teu dia, se eu vou me dedicar meia hora ao Free Fire, eu vou me dedicar, quem sabe, 1 hora para o meu estudo. Aí eu vou para o meu Free Fire de alma lavada. O problema é que o Free Fire passa na frente de todo o resto. E aí você não tem a fórmula do sucesso, Miriam, você tem a fórmula do fracasso. Então, encontrar outras pessoas é de suma importância e ter essa capacidade aí de falar sobre as suas ideias, mas não falar para qualquer um. Porque muita gente que você fala as suas ideias, vai, tá louco, de novo. Ou vai ficar com inveja, vai botar areia aí em cima da sua ideia boa. Na verdade, posso dar uma coisinha que eu acabei de me lembrar bem bonita? Lógico. Dizem que não é bom a gente... Eu sei que aqui tá falando sobre ter a capacidade de compartilhar as ideias, isso é importante, mas parte de você saber compartilhar as ideias é você saber quando compartilhar as ideias. Sim. Com quem. Porque tem uma coisa muito bonita que eu vi em algum lugar, faz um tempo já, que quando uma ideia é nova, e é uma ideia que te anima muito, uma ideia que te inspira muito, você não deve compartilhar ela ainda. Imediatamente não. Porque ela é como se fosse um botãozinho de uma flor que ainda não desabrochou. Então, se essa plantinha acabou de nascer, o cabinho dela acabou de sair da terra, ela é muito novinha, é como se eu fosse lá e arrancasse ela, ela não vai conseguir sobreviver e nem desabrochar e virar a flor linda que ela tem o potencial de virar. Então, é importante eu saber quando, né, também. E com quem. E com quem. Isso, né? É parte... desculpa aí. Não, imagina, é super legal. Mas isso é muito importante, né? Você ter a capacidade de dividir. Professor, às vezes, as pessoas com quem a gente convive, por exemplo, uma pessoa, você acha que vai ser bem... É verdade.
vai te desmotivando, né? Isso acontece mesmo. Então, às vezes, é bom a gente guardar uma ideia por tempo suficiente até ela ser lapidada, até ela desabrochar um pouquinho mais, e aí sim. Sim, mas aí faz parte também do nosso aprendizado, a gente saber com quem a gente fala o quê, né? Com quem a gente fala o quê. Nem todo mundo a gente pode falar qualquer coisa. A Brené Brown é uma autora de livro, é uma das minhas autoras favoritas. Ela fala sobre a coragem, né? E sobre a vergonha. Ela é muito... faz uma pesquisa muito importante, né? Mundial nisso. E ela fala que... os meus críticos quem são? Se os meus críticos não estão lá na arena, lutando os leões comigo, ao meu lado, ou também na sua própria arena, então esses não são os meus críticos. A pessoa que não tá lá lutando, tentando fazer aquilo que eu tô fazendo, não tem nada que me dizer. Se aquilo é fácil ou difícil, vai dar certo ou não vai dar certo, se eu tô fazendo bem ou errado. Você tá tentando fazer? Você tá trabalhando? Você já tentou, pelo menos? Você não tentou, fica quieto. Não faz a mínima ideia, não tá tentando, nunca quebrou a cara, nunca botou a cara pra quebrar, então esses não são os meus críticos. Exato. Então, Isso mesmo. Então, vamos adiante. Tem chat? Vamos ver no chat. Kelly, Miriam ignora ou tira do seu caminho, se afasta. Isso aí, boa, Keila. Tá aí te ajudando, hein, Keila? Tá ajudando aí a Miriam a pensar. E isso é saber estabelecer relacionamentos e manter relacionamentos saudáveis. Relacionamentos de trabalho são relacionamentos de trabalho. Relacionamentos afetivos são relacionamentos afetivos. A gente mistura tudo, né? A gente coloca todo mundo no mesmo liquidificador e bate e depois fica ruim de digerir, né? Então, a gente precisa pensar isso. Quando você está no ambiente profissional, ali é o ambiente profissional. Ali é o lugar que você desenvolve as suas competências, as suas habilidades para esse setor. E em casa é o que você desenvolve outras habilidades, como amizades, como com seus amigos e tudo mais. Há uma mistura muito grande nisso tudo, por isso que, via de regra, as pessoas não se dão bem no trabalho profissional, e o trabalho profissional é um ambiente muito desgastante, né? Então, a gente precisa aprender também onde a gente abre a torneira de uma conversa, onde a gente fecha. O que você vai levar para lá? Então, tem um filtro. Tem gente que chega na segunda-feira e conta a pior briga que aconteceu no final de semana dentro de casa. Aquilo vira uma arma na mão de uma pessoa que não seja tão escrupulosa. E tem outra coisa, né, também, quando eu tô buscando um grupo de apoio que vai me apoiar nas minhas ideias de negócio, no meu progresso financeiro, seja num contexto de eu estando empregado numa empresa ou trabalhando para alguém ou montando a minha própria empresa, parte de você, uma coisa é estabelecer um relacionamento, é você fazer os contatos, outra coisa é você manter. Se você vai com a ideia de que o que eu estou buscando para mim, o que eu posso ganhar dessas pessoas, muito rapidamente você não vai ser mais útil para elas, você não vai estar contribuindo. Se você sempre vai e quer ficar se queixando das coisas, quer usar as pessoas de muleta ou de terapeutas de ombro amigo, você vai cansar essas pessoas. Então, a sua mentalidade, quando você vai buscar esse grupo de apoio, é sempre como eu posso contribuir, como eu posso servir também. Tem que ser uma troca. Sim. Então, tem que ter cuidado com essa balança aí, né, do dar e receber, né? Não é só você buscar o apoio. Mesmo que a gente visualize aquela pirâmide humana, né, onde quem está no topo depende 100% de quem está na base dessa pirâmide, existe sempre essa interdependência de um e de outro. Porque se eu quero um emprego só porque eu quero ganhar dinheiro, só porque eu quero uma oportunidade, mas eu não estou nem pensando como que eu vou contribuir para aquela empresa, sabe quanto tempo que eu vou durar no meu emprego? Talvez nem consiga, né? Talvez porque eu nem consiga. Na própria entrevista já fica clara a sua intenção, né? Mas a questão do emprego, de entrevista de emprego, a gente vai fazer num outro webinar, porque eu acho que é super importante a gente falar sobre currículo, sobre entrevista, sobre o que você vai colocar naquela empresa, qual é a atitude que seria conveniente. Mas isso não cabe hoje aqui. Então, vamos lá. Planejamento é o nosso último tópico, né? Planejamento é uma coisa muito importante. O que nós podemos ver com o planejamento? Pode trocar, por favor. O planejamento. Primeiro, eu preciso fazer uma pesquisa. Pesquisa de quê?
pesquisa da empresa que eu quero montar, o que tem no meu bairro, na minha cidade, como elas fazem, o que elas fazem. Eu preciso pesquisar as empresas que estão ali afim, que estão trabalhando simultaneamente ou mais ou menos na mesma área que eu quero. Além de pesquisar a própria empresa, se eu quero um cargo, eu preciso pesquisar o que tem de moderno naquele cargo. Tem gente que vai, por exemplo, para uma entrevista de emprego sem nem pesquisar a empresa que está se candidatando. Eu já tive várias vezes essa situação, onde numa pesquisa de emprego, você sabe o que a Acerta Mais faz? Não sabia, não tinha nem ideia do que era, simplesmente queria um emprego. E adivinha, as pessoas que estão assim nessa fase não estão lá dentro. Então você precisa ter esse trabalho. Hoje não tem coisa que você não consiga pesquisar. É muito simples, está na ponta do teu dedo. A gente só precisa ter a disciplina de focar para buscar as informações que são necessárias para o objetivo que eu quero. Então, se o meu objetivo é montar uma empresa, que tipo de empresa eu quero, qual é a área, eu vou pesquisar as empresas que já existem, das piores às melhores, para eu poder ter uma noção. Se eu quero um emprego, eu vou pesquisar que tipo de funções, de aptidões, de competências aquele emprego me exige. Se eu quero um cargo, o que aquele cargo lá precisa? Eu preciso me tornar aquela pessoa do cargo antes de chegar nele. Né? Se eu quero qualquer coisa, bom, acho que já ficou claro qual é o objetivo da pesquisa. Não dá para você sair se eu quero uma empresa, preciso pesquisar aquela empresa, não posso sair às cegas. E as pessoas não se preparam. Então, isso é planejamento, isso é preparo. Não é tão complexo e não precisa ser nem tão grande. Aí eu vou fazer uma análise de onde eu estou com relação àquelas empresas, onde eu estou com relação àquele cargo, onde eu estou com relação àquela função que eu quero ocupar. Como que eu estou? O que eu tenho? O que bate? O que não bate? Qual é a minha visão diferente daquilo? Quando eu estou trabalhando como empresa, eu tenho uma certa liberdade, se eu quero montar uma empresa, de ter a minha visão. Se eu estou trabalhando para um cargo, eu dependo de ser contratada em algum lugar, isso se estreita um pouco mais, eu tenho um pouquinho menos de liberdade de criar alguma coisa. Se eu quero subir em algum cargo, se eu quero subir na minha empresa, da mesma maneira, mas eu posso pesquisar se eu quero subir no meu cargo, aí acho que serve bem para a Gisele. A sua empresa está em que área? Quais são as concorrentes da sua empresa? O que as concorrentes da sua empresa têm de melhor que a sua não tem? O que elas têm de pior? Onde vocês estão com relação à concorrência? E aí você vai ter uma base muito melhor de contribuição dentro da sua própria empresa. Quem podem ser meus colaboradores? Quem podem ser os colaboradores, etc. Como que a gente faz isso? A gente faz a engenharia reversa. Então, você começa do final para o começo. Nós vamos desconstruindo essa ideia. Então, suponhamos que eu queira montar uma pastelaria, porque eu gosto de fazer pastel, eu gosto de comer pastel, todo mundo elogia meu pastel. Eu penso na pastelaria, então eu já visualizo o final da minha pastelaria pronta, funcionando, lotada, cheia de gente dentro, pessoal uniformizado. Eu penso tudo que vai fazer parte daquilo. E aí eu vou para um passo adiante. Para eu chegar naquilo, o que eu preciso? Eu preciso do prédio. Antes do prédio, o que eu preciso? Preciso comprar cadeira, preciso ter balcão, preciso ter funcionário. Uma receita, bom, o pastel já tem. A receita, não, ainda vou chegar lá. Tá, eu preciso, tudo o que eu preciso para chegar no final. Aí eu volto um passo. O que eu preciso antes de ter o prédio, antes de ter... eu preciso ter capital. Eu preciso ter parceiro, eu preciso ter um sócio. Investidores. Antes disso, investidores. Antes disso, o que eu preciso? Eu preciso ter uma boa receita, eu preciso ter coragem. Então, você vai desconstruindo. Você vai ao contrário para fazer o seu planejamento. Até você chegar, olha, o que eu preciso? Eu preciso de uma ideia. Essa é a minha ideia. E aí eu começo a voltar ao contrário de novo. Aí dessa ideia eu coloco, daqui uma semana eu vou estar com todas as minhas receitas de pastel testado. Daqui a uma semana eu vou estar com todos os valores que eu preciso, eu vou fazer pesquisa de tudo que eu preciso para comprar, para montar minha pastelaria, e assim sucessivamente. Eu não sei fazer
site para eu poder fazer a propaganda da minha pastelaria. Isso vai ter que fazer parte. O marketing. Então, tem tantos vieses, tem tantos passos que você tem que pensar. Vamos pensar agora que não é isso. Eu quero um emprego. Ok, não vou montar a pastelaria, eu quero um emprego, eu quero trabalhar no aeroporto, acho lindo aquele uniforme das meninas, eu quero trabalhar no aeroporto. O que eu preciso para trabalhar no aeroporto? Eu vou ter que falar línguas, eu vou ter que falar pelo menos o inglês. Será que eu estou falando inglês? Bom, se eu não estiver falando, o que eu posso fazer? Eu posso estudar inglês. Preciso mexer no computador. Preciso saber mexer no computador. Será que eu sei mexer no computador? Preciso digitar. Eu preciso ter uma linguagem boa. Eu preciso desenvolver uma boa linguagem. Uma imagem também. Uma imagem. Então, eu vou estudar um pouquinho mais português. Então, eu vou ouvir os jornais, os telejornais, com muita atenção, porque ali a linguagem está perfeita. Eu vou começar a imitar, eu vou começar a me sentir aquela pessoa. Eu vou começar a viver. Existe uma técnica que é você imitar até você se tornar aquilo. Tem um TED muito legal. Muito bacana. Então, você vai imitando. Eu fiz isso, eu faço pão de mel de... Olha aí, Jéssica! Que gostoso, hein? Olha aí, ó, já temos aí um marketing aqui, ó. Podemos encomendar com a Jéssica pão de mel e trufas. Jéssica, fala aí, o que você está precisando? Que tipo de colaboradores você está precisando? Que tipo de pessoas você está buscando? Quem sabe, aqui no nosso grupo, você já pode fazer alguns contatos? Tem alguém buscando fazer parceria com alguém que está fazendo pão de mel e trufas? Olha aí, ó. Alguém gosta de vender pão de mel e trufas para fazer uma parceria com a Jéssica e aí ganhar dinheiro, ela e vocês? A Kélia está falando muito legal, se espelhar em quem deu certo. É esse onde a gente tem que mirar, quem deu certo. Se espelhar em pessoas grandes, sabendo que você também é. Não importa em que degrau você está da escada, é um processo. Mas você também é grande. Basta você querer. Basta você exercer o seu poder de criação. Vamos para o fim. Vamos para o fim, gente. Educação formal. Se educar. A gente precisa ter educação no sentido de eu preciso dominar determinadas ferramentas para eu sobreviver nesse próximo século XXI. Sim. Eu preciso desenvolver minha linguagem. Muita gente esquece da linguagem. Você percebe uma pessoa articulada melhor ou pior pela linguagem que ela exerce. Quanto melhor o português você falar, e isso está ao alcance de todos nós. Todo mundo tem um livrinho de gramática na mão. Todo mundo tem aulinha de graça na internet, se quiser. Todo mundo tem aulinha na certa também, se quiser, mas não é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Você consegue se educar, você consegue ser uma pessoa melhor. Você tem que mirar mesmo, como diz a Kélia, para os grandes. Talvez você precise de certificados. Isso. Talvez você precise de certificados, de colocações, isso é inevitável. Então, essa educação formal é interessante. Como? Antecipando esses fatos, foi aquilo que a gente falou da engenharia reversa. Antecipar os fatos, considerar em cada uma dessas fases que você desconstruiu, o que são as suas forças, o que são suas fraquezas. Isso aqui é pura administração de empresa. Você existe lá, tem umas tabelas, tem uns gráficos que você analisa as forças e as fraquezas de uma empresa e de um funcionário e de uma pessoa e do que você quiser. Então, isso é super importante da gente fazer, sabendo colocar as metas, sabendo colocar as estratégias, sabendo o que você tem de financeiro para sustentar isso tudo. Essa parte do financeiro também é um webinar à parte, né? E onde você quer chegar. Onde você quer chegar é um importante. E sabendo que você pode sair do fim para o começo, para depois você refazer todo o caminho, pelo menos na ideia, né? Você quer, você pode, você consegue. Eu não tenho dúvida sobre isso, Kelly. Eu acho que é a máxima de todo mundo, né? O que você puser a cabeça e puser direitinho, e se instrumentalizar, e se instruir, e se formar, e planejar, e discutir com pessoas inteligentes que possam te levar adiante, você vai chegar. Você vai chegar, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, lembrando as metas, só para a gente terminar, né? Espero que tenha sido significativo para vocês. Até gostaria de ver uns feedbacks aí.
Vamos lá, Carol, vamos fazer aquela próxima que você tem? Vamos. Então, gente, estamos chegando no fim. Olha aí, guerreiros, até o final conosco aí. Muito bom. Olha, renovar as esperanças, né? Eu tô muito animada. Sim. Fazer toda, como você estava dizendo, preparar esse webinar, pensar nos temas, relembrar certas ferramentas, ideias que ajudam a gente no dia a dia realmente no mundo de negócios, Sim. no desenvolvimento pessoal. Então, esperamos, né, que isso tenha renovado também as suas esperanças, de poder transformar situações de crise em um combustível para você se desenvolver, ir adiante, conseguir acreditar em você, focar nas oportunidades, ter mais autoconfiança, que tudo é um processo de aprendizado, de transformação pessoal, e também a montar um plano de ação de sucesso com essa engenharia reversa, que é começar da sua meta final. Sim. E se visualizar lá na frente e aí vira o que você tem que fazer para chegar lá e colocar no papel e ver todo dia como que você vai cumprir as suas metas diárias. Sim. Né? Que legal, gente. Olha, que feedback mais lindo que vocês estão dando pra gente. É uma alegria, olha aí, né? Que legal. Muito legal mesmo. Olha aí, bacana. Obrigada, Giza. Vamos fazer só para a gente encerrar, para não ficar, porque foi muita coisa. Então, só para a gente relembrar muito rapidinho o que a gente viu hoje. Nós começamos analisando a nossa situação atual, que é uma situação de crise mundial, né? Vendo que a crise, o que é uma crise, pode ser muitas coisas, muitas áreas da nossa vida, que é aquela frustração, aquela interrupção no status quo, né? Numa situação que a gente dava por normal. O que são reações normais à crise, né? Lembra que todos nós, são reações humanas, são mecanismos de defesa psicológica para a gente se proteger de uma dor, né? Se proteger de uma dor psicológica. E que isso tudo são fases, né? Não é uma coisa estática, não é uma coisa que não vai mudar nunca, por mais dolorido ou difícil que seja, são fases. E quando a gente chega naquela fase da aceitação, que é uma realização, é você aceitar que aquilo é uma realidade, não significa você estar de acordo, né? Mas quando você fala, ok, aqui estou eu, esse é o meu ponto no mapa, que você, a partir daquilo, consegue iniciar aquela transformação, processo de transformação pessoal e chegar no empoderamento, que é você começar a tomar os passos e as estratégias para você melhorar, não só melhorar a sua situação financeira, mas também atingir aquela abundância financeira que você almeja. E a satisfação pessoal, né? E a satisfação pessoal, com certeza. A gente está falando aqui de sucesso financeiro, mas o que a gente quer, na verdade, com isso é satisfação pessoal, né? Aquele orgulho. Ser uma pessoa autorrealizada não tem preço. E na segunda parte, a Célia muito belamente explicou Todos nós, né? Todos nós, foi uma conversa aí geral. Muito legal, também adorei cada comentário, cada... pessoal muito rico, né? Pessoal muito guerreiro aí mesmo. Na segunda parte, na parte B, nós vimos essas 5 estratégias, só para a gente lembrar o que foi visto. Em primeiro lugar, sair do piloto automático, a gente parar aquela... Importantíssimo. Estado de zumbi, onde a gente não se percebe, onde a gente não se enxerga, não se observa, e isso a gente quebra justamente com a auto-observação. 2, vestir o chapéuzinho da mente empreendedora, independentemente se você está buscando um emprego como funcionário, se você já é funcionário numa empresa, já trabalha para alguém, ou se você já tem a sua própria empresa, ou se quer montar a sua própria empresa, ou uma renda extra, como muitas pessoas aqui disseram que tem como motivação. 3, praticar a persistência, sabendo, lembra do bonequinho levantando o peso, é um músculo a persistência, é uma coisa que a gente pratica, né? Diariamente. Se monitorando, se auto-observando e tentando de novo, e caindo e tentando de novo. As 995 vezes dá tempo de aprender. Praticar a persistência.
Sozinho? Não sozinho. Aí vem número 4, buscando apoio. Como a gente busca apoio? Primeiro vendo o que o meu meio ambiente precisa, como eu posso contribuir, ter a mentalidade de estar a serviço para ter essa troca. O que eu preciso e o que eu posso dar. Eu não posso só querer que me apoiem e não oferecer nada em troco. De jeito nenhum. Isso é uma mentalidade de criança. Eu tenho que ser um adulto e eu tenho que saber como eu posso contribuir e criar, né, e manter relacionamentos com pessoas adequadas, né? Claro. Saber me comunicar, precisa saber escolher com quem. Com quem. E número 5, planejamento, que é começar de trás para frente. Qual é a minha meta? Engenharia reversa, que passos que eu tenho que tomar para chegar aonde eu quero chegar. Perfeitamente. Então, acho que foi legal, acho que foi bastante. Vamos ver o que as pessoas estão vamos ver o que estão comentando. Vou pegar algumas dicas para mim, tipo descobrir o que mais me sabota. Opa, legal, Gisele. Boa ideia. Corajosa. Tem que ter coragem para se observar. Olha, mas eu acho que se a gente faz isso, Gisele, eu também vou seguir seu conselho, sabe? Aí não tem quem segure a gente. Eu acho que isso é uma coisa para a gente lembrar, sim, né? O que a Kélia falou? Tudo que falamos negativos é sabotagem. Sim. Tipo, não consigo, tenho medo, não é para mim. Tira o não da sua frente. É fuga. Não é o que mais a gente fala para uma criança, é o maior erro que a gente comete, né? Sim. A gente precisa falar tudo no positivo. Aí nós temos aí um outro webinar falando sobre programação neurolinguística, PNL, que aí é completamente diferente. É como você trata as palavras e como olha, tudo que hoje é materializado, um dia foi um pensamento. Um dia foi um sentimento, um pensamento, e uma ação, uma palavra, e aí aquilo se materializou. Então, isso é tudo muito, muito poderoso. Francisca diz, ótimas dicas. Legal, Francisca. Ficamos muito contentes. Olha, hashtag persistir em novos hábitos. Opa, e aí, Samuel, maravilha. Hashtag, Samuel. Super bacana. Samuel começou animado e terminou animado, joia. Né? Beleza. Kélia, tem que dizer para você o que você pode, o que você é capaz. Sem dúvida alguma, sem que ninguém tire isso de você, né? Sejamos Thomas Edison. Tatiele fala, relacionamentos são trocas, seja profissional ou pessoal. Maravilhoso, Tatiele. A Tatiele é uma das nossas pérolas. Próxima webinar, ela vai estar aí. É uma delícia trabalhar com a Tati, porque ela é muito consciente. Sim. Samuel gostou. Legal, muito legal. Que ótimo. Obrigada pela força, obrigada a você também por estar aí presente. Olha que Samuel, ele lê a lei da atração, por isso que ele tá ligado assim. Boa, Samuel, excelente. Nós também já lemos e usamos. Então, muito Tem legal, muita gente. coisa para falar. Me adiantei. Né? Não tem importância, deixa aí. Tem muita coisa para falar, isso é só uma pincelada, embora a gente fale muito, eu principalmente. Acho que entre nós tá difícil, né? Mas a gente tem muita coisa para trocar. Eu sei que a gente tem que ter essa retidão, essa força, essa ideia de que é possível. Não se conforme com uma situação adversa. Ela não é sua, ela é só sua se você cristalizar ela dentro de você. Então, basta a gente trabalhar. A Tati é massa, também acho, Kélia. A Tati é muito massa. Que vocês estão fazendo... imagina, Giza, nós todos juntos, né? Gostei muito da participação de todo mundo, sim. A gente só está aqui dando um start. Quem sabe a gente faz um próximo encontro. Tem um tópico aí, se vocês quiserem nos brindar. Obrigada, Kelly, pelo parabéns aí para a equipe. A nossa equipe é simplesmente show mesmo, mas é porque é formado por pessoas reais que têm realmente interesses honestos e sinceros, né? Então, isso é muito bacana. Muito legal. Então, aí, pessoal, diz pra gente o que vocês acham. Querem continuar começar uma nova tradição aqui? Temos essa sugestão para um próximo webinar, se vocês toparem. Eu, pessoalmente, gostei muito. Que amor, o Dylan. O Dylan é queridíssimo, né? O nosso matemático, né? Muito fofinho. Ele é muito querido. Legal. Ele é um menino que vai muito além, né? Vai muito além do tempo dele, assim. Ele é muito bom mesmo. E nós também estamos com saudades dele, viu? Dele e de todos, né? É verdade. Bom, gente, então é isso. Quem tiver, quem topar, está super convidado também para o próximo webinar. A sugestão de pauta
A Miriam quer começar uma nova tradição. Boa, Miriam! Menos Free Fire, né, Miriam? E um tema que a gente gostaria de começar a tocar seriam as habilidades e competências do profissional do futuro. Hoje a gente soltou aí um post no blog da Certa Mais com esse tema, que é um tema muito interessante, principalmente abordando a questão da inteligência emocional, a capacitação e tecnológica, né? Sim, que vai ser necessária nesse próximo período, Nós né? estamos aí com a mão na massa nisso. E boa noite, está sendo muito bom, principalmente porque estou em colocar em prática em minha... Que ótimo, Germano. Olha aí, vê lá o que você... gente, a Jéssica faz trufas. Jéssica, fala com o Germano para vender suas trufas lá com ele, se ele topar. Na mercearia. Pois é. Que beleza. Bem Podia legal. deixar seu telefone, hein, Jéssica, para todo mundo te encomendar Quem trufas. Quer trufa? Né? Trufas e pão de mel. Pode colocar aí, podem usar o chat aqui. Olha, a minha irmã, durante ideias. muitos anos, sustentou a casa dela fazendo pão de mel, viu? Uma delícia, e uma delícia. Da minha tia. Sim. Muitos anos ela fez pão de mel e conseguia... Trabalhava que nem uma louca mesmo. Só não foi mais para frente porque ela não tinha mente empreendedora. Ela achava que só ela conseguia fazer. E aí chegou um momento de muito trabalho, de muita estafa. Apoio, né? Não encontrou pessoas. Olha que legal. Olha aí, temos uma advogada. Opa, quem mais? Vamos lá. Mais? Vamos coloca aí, gente. Coloca aí. Você advoga em que área, Kélia? Civil, vara de família, qual? Vamos ver aí, Kélia, não sabia que a Kélia é advogada, hein? Que beleza, olha aí que bom saber. Vamos lá, quem mais tem alguma coisa aí que faz, que trabalha, que pode informar para o grupo e de repente o grupo se articular de alguma forma? Eu tenho sempre vontade de fazer um portal dos profissionais, dos pais do nosso... Fale, Samuel, fale o quê? O que você faz? Trabalhista, que legal, previdenciário e família. A gente só tem a ganhar com criar uma comunidade Sim. que cooperativa, né? Exato, essa é a ideia. Trocar essas ideias, se apoiar. Fomentar, né? Fomentar essas ideias. Crescer e transformar e fazer disso uma coisa melhor do que era antes dessa crise acontecer, né? Essa é a ideia. A forma mais poderosa e que mais vai ajudar, se vocês quiserem contribuir com isso, é vocês convidarem outras pessoas para participarem também. Uma das coisas difíceis de você colocar uma ideia para frente é você conseguir alcançar suficientes pessoas que poderiam se beneficiar disso para virem. Então, hoje aí a gente até conseguiu uma boa audiência, um bom número de pessoas participando. Excelente. E a gente quer crescer esse número. Então, se vocês puderem contribuir com espalhar esse convite, fiquem à vontade, não tem custo, né? E aí o que nós fizemos foi justamente mais um tópico, né? Tem mais uma coisa só para passar do certificado? Claro, é verdade, eu esqueci. Isso mesmo. Nós prometemos um certificado e tem um certificado para quem participou desse webinar. Olha, eu estou pondo aqui em compartilhar o certificado de participação. Você pode baixar ele se você for em arquivos. Se você está assistindo num celular, tem um botãozinho arquivos. Em arquivos tem o certificado em formato PDF para você baixar. Bom, é um certificado que você pode incorporar no seu currículo. Você não é um número de horas assim tão significativo ainda, depois vai ser, né, à medida que a gente vai tendo esses encontros, mas você pode incrementar seu currículo. Diz de uma pessoa que está preocupada, que está antenada, que está sintonizada com o tempo agora. Que está se desenvolvendo. Então, nada melhor para um selecionador no momento de uma entrevista ou para chamar essa pessoa para ter curiosidade e saber que uma pessoa que está preocupada, que está interessada, que está se envolvendo com o tempo presente, se informando e formando, né? Sim, então muito importante, baixe seu certificado aqui, aí mesmo. Com isso, pessoal, vamos
Encerrando, agradecendo pela participação, pela perseverança também, pelo interesse. É muito bom saber, né, que tem gente ligada nisso, interessada nisso. Jéssica conseguiu, legal. O certificado. Então é isso, né? Sim, vamos agradecendo muito. Muito obrigada aí pela atenção. Baixado Samuel também, beleza. Miriam também. Germano conseguiu. Boa noite, eu também agradeço a sua presença. Quem não conseguiu, Guilherme não conseguiu baixar? Guilherme. Você tá no celular, Guilherme? Dá para baixar em qualquer dispositivo. Em arquivos. Em arquivos, aí você baixa, tem um PDFzinho, um botão, você clica em cima, ele baixa. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada, Miriam. Muito obrigada, Giza. Miriam de Samuel, novo. Samuel. Até breve, Samuel. Germano, muito obrigada Guilherme, pela participação. Victor. Obrigada Tchau, a todo mundo, Tati, Johnny. Sim, todo mundo obrigada, presente, Tati. Muito obrigada. A equipe toda que ajudou a propagar isso, ajudou a chegar até aqui, né? Adiante a informação. Isso. Clique em arquivo, Guilherme. A Kélia está ensinando. Isso mesmo. Kélia, muito obrigada também pela sua presença. Um beijão. Fiquem atentos, porque o próximo convite será também enviado por e-mail, principalmente. A gente está fazendo a cada 15 dias, porque não dá tempo de fazer mais, não. Então é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Célia. Obrigada você também, Carol. Tchau.